Hello, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Pode Tá, um podcast voltado totalmente ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias. Antes de apresentá-la, eu vou pedir aquilo que eu sempre peço, né? Segue, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal, comenta também quando tiver o vídeo lá, certo? Para essas histórias aqui chegarem em mais pessoas, dar uma virada de chave, incentivar, é para isso. Let's bora? Eu estou aqui com a minha convidada, Bruna Marques. Olá. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço. E eu estou curiosa. E eu estou ansiosa. Então, juntamos a fome com a vontade de comer. Eu vou pedir para você se apresentar, para você contar um pouco da sua trajetória e aí a gente chega nessas duas empresas maravilhosas. Perfeito. Me chamo Bruna, tenho 29 anos, escorpiana raiz, assim, difícil, complicada. Atualmente eu moro só com a minha tia e eu sempre senti essa vontade de empreender, assim, dentro de mim, mas por conta disso eu comecei a trabalhar muito cedo. Entrei em programa de jovem aprendiz, tive meu primeiro emprego acho que com 16 anos, se eu não me engano, com vendas. E aí, eu era vendedora de loja de roupas e era aquela loucura, né? De você ter horário pra entrar, não ter horário pra sair. E eu prometi pra mim, naquele primeiro emprego, que eu não ia trabalhar com vendas na minha vida. Eu ia trabalhar com qualquer coisa, menos com venda. Então, aí foi disso, eu entrei pra parte administrativa, que é um ramo, assim, que eu me encontrei, onde eu falei, beleza, é isso que eu gosto. Porque eu tinha o controle, né? Eu tinha as coisas ali na palma da minha mão. Era eu que planejava do começo ao fim. Eu montava processos, estratégias, e eu só repassava para outras pessoas. Então, isso de sentir o controle, para mim, fazia muito bem. Só que passou um tempo que passou a não fazer mais sentido, assim, sabe? Eu comecei a ter uns... Caramba, o que está acontecendo? Eu estou mudando. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, o que eu vou fazer? Imagina, não tem como eu sair. Empreender já estava em mim, eu já empreendia sem saber. E eu sou muito Dora Aventureira, assim, sabe? Eu gosto muito de viajar. Eu sou fã alucinada do Thiago, Thiaguinho, sou louca por pagode. Então, pra mim, eu tinha que ter o meu emprego CLT, eu tinha que ter essa... Qual é a palavra? Estabilidade financeira para eu poder viver, para eu poder viajar, para eu poder comprar meus cabelos, para eu poder ver o Thiago pelo menos uma vez no mês, que era a meta da minha vida. E aí foi aí que tudo foi acontecendo assim que eu pensava, não, eu vou me manter aqui porque preciso do dinheiro. Mas passou a não fazer mais sentido. Em 2021, 2022, assim, eu comecei a ter um burnout. Eu não sabia o que era um burnout. Caramba. Na minha empresa, que eu era administrativa. E justamente por gostar de tomar conta de tudo, eu tinha uma função de administrativo de cuidar apenas de uma unidade. E eu comecei a cuidar de 8, recebendo o salário de 1. Por quê? Porque eu gostava, eu era proativa. Então, é muito benéfico para uma empresa ter uma única pessoa cuidando de 8 setores, de 8 unidades, enfim, e pagando apenas um salário. Só que isso começou a me cansar. E foi onde eu entendi que eu estava tendo um burnout e eu falei, eu preciso sair. Eu não quero mais. E aí foi um choque, assim, para os meus gestores, né? Tipo, caramba, como assim? Estamos perdendo a Bruna? Não vamos perder a Bruna de jeito nenhum. Tentaram negociar a qualquer custo, só que já não dava mais pra mim. Sim. Eu tenho muito isso de não ultrapassar os meus limites. Eu prometo pra mim que nunca em nada na minha vida eu vou ultrapassar os limites. E eu já estava ultrapassando. Sim. E aí foi onde eu falei, não dá. E aí, infelizmente, comecei a ter atitudes que não eram bacanas pra empresa, porque senão eles não iam me dispensar. Sim. E aí, nesse meio tempo, a minha mãe ficou doente. E a gente descobriu que ela estava com problema no coração e tudo, e eu sempre fui muito ligada à minha mãe. Ao longo da conversa, você vai percebendo, assim, que tudo... Meu empreendedorismo, as duas marcas, tem a ver com a minha mãe, assim. E aí, eu uni o útil ao agradável. Tipo, caramba, minha mãe está precisando de mim, tá pesada no serviço, então eu não quero mais. Eu vou sair. E pra minha mãe foi um baque, assim, de tipo... Caramba, tô doente, como que a gente vai se manter? Eu dependo de outras pessoas, dependo de vocês, você tá saindo, você vai fazer o quê? Assim, aí foi onde eu pensei, caramba, fui na minha transista, acho que uns 15 dias, um mês antes, e falei sobre essa vontade de empreender, só que o meu medo, né? Tipo, caramba, é muita responsabilidade. Eu sei administrar a vida de outras pessoas, o negócio de outras pessoas. Eu com um negócio, uma marca, uma loja, imagina. Só que a minha transista falou, na hora certa vai acontecer. Você vai estar preparado e você vai saber quando chegar o seu momento. E aí, uns 15 dias, um mês depois, eu fui demitida e, tipo, ela falou... Ela me respondeu no Instagram assim, Bru, é o seu momento. E aí eu, caramba. E aí, tipo, através disso, virou minha chave e eu falei, tá bom, é o meu momento, eu vou fazer acontecer. Só que, assim, eu já empreendi antes, como eu falei, né? A minha mãe,
ela... Ixi, eu tô entrando já na parte que não é pra entrar, né? Não, pode Tá, entrar. porque eu já Fica à tô indo vontade, fica à vontade. A minha mãe, ela era... Trabalhava em escola, só Sim. que ela era transista também, assim, ela era muito conhecida como transista no bairro, ela virou referência. Só que ela também gostava de agradar a família inteira. Os sobrinhos, os primos, então ela fazia aqueles bolos temáticos da época, sabe? De chantilly com papel de arroz, personagem. Aí Delícia. tingia de azul, de rosa, se era menino, se era menina. E eu passava muito tempo com a minha mãe, eu era muito grudada. Então, tipo, a gente passava também esse tempo na cozinha. De, vou fazer o bolo pra festa do Wesley, que era o sobrinho afilhado que vai ser tal dia. Me ajuda? Ajudo. E aí, tipo, bate chantilly pra mim, ou faz isso, ou faz aquilo. E aí eu fui pegando o gosto por isso. E aí tinha momentos que ela falava, bate aqui, vamos lá, faz um bolo do zero pra ver se você já aprendeu. E a gente foi vendo o que eu aprendi. Nisso, comecei a namorar. E o meu namorado, ele tinha 5 irmãos. Mãe dele. E aí, ela descobriu que estava grávida do 6º filho, que é a minha filhada, a Daphne. Que também é importante, vai entrar aí no processo. E aí eu falei, nossa, já sei fazer bolo. Então, tipo, caramba, 6 filhos é um custo. Aniversário praticamente colado. Tipo, dezembro, aí já vinha janeiro, fevereiro, junho, julho. Enfim. E aí comecei a fazer os bolos dele, só que eu pensava, bolo é pouquinho, né? Falta alguma coisa. E aí testei e fui fazendo um brigadeiro, um beijinho, um bicho de pé. E aí, tipo, virou esse combo de fazer bolos e os docinhos. E aí a minha sogra, ela sempre... A gente gosta muito, né, de comer bolo no dia seguinte de geladeira. Ela trabalhava, ela montava uma marmita e levava. Só que ela era muito exibida. Ela ficava, olha, aniversário do meu filho tal, meu filho número 6, que ela falava assim, meu filho número 2. E hoje o bolo é de prestígio. O bolo foi, sei lá, da Peppa Pig. E aí ela fazia toda essa propaganda. Até que chegou um dia que eu recebi minha primeira encomenda. Tipo, uma menina, Olha. uma colega do trabalho dela falou, eu preciso desse bolo exatamente assim. Não ligo pra decoração, eu quero esse sabor, eu quero essa massa, esse recheio. Aí eu fiquei, como que eu vou precificar isso? Como que eu cobro isso? Como que eu vendo? Minha mente, assim, explodiu. Aí fui na minha mãe, ela falou, não, eu te ajudo. Não tenho noção também de precificação, porque era uma coisa, ela fazia por fazer. Não Sim, era por pra... carinho. Isso, não era pra profissionalizar. E aí eu cobrei um valor X que eu nem lembro hoje. E aí, tipo, tive a minha primeira encomenda. Aí da primeira veio a segunda, aí veio a terceira, só que eu não me sentia confortável em vender. Só que eu gostava de fazer. E, Sim. enfim, aí foi acontecendo, tipo, tinha a festa o aniversário de uma cunhada, bolo, tirava foto, postava, na época, no Facebook. Não tinha nem Sim. Instagram, Instagram ainda tava, tipo, começando, não sabia, não dominava, enfim. E aí foi nessa, de boca a boca, boca a boca. Eu assistia muito a TV com a minha mãe, aí tinha aquele quadro do Caldeirão Hulk, eu não lembro o nome do quadro, mas é que ele transformava a vida das pessoas. Você quer empreender? Você faz o quê? Eu faço churros. Então eu vou montar um food truck para você de churros. E Sim. aí, nossa, eu via aquele cenário, minha mãe sempre via, ela chorava. Ai, filha, meu sonho é te ver assim, meu sonho é te ver assado. E aí aquilo também passou a ser o meu sonho. Além de eu gostar, eu vi que ele tinha um futuro, sabe? E por Sim. que não realizar um sonho da minha mãe que também seria bom pra mim, que fazia sentido pra mim? E aí entendi que era importante assim pra mim e foi onde, como tudo estava acontecendo nas redes sociais, estava aquele boom do Instagram, que tudo precisa no Instagram, eu falei: preciso de uma doceria no Instagram pra receber essas encomendas. E aí veio a questão mais difícil, né? O nome. Tá, eu quero uma doceria, minha mãe quer uma doceria, mas que nome a gente vai dar? E eu sempre fui muito... Pra mim, as coisas da minha vida tem que fazer sentido, tem que ser de alguma coisa que eu goste. Só que eu não ia poder colocar, sei lá, doces Tiaguinho, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Aí eu conversei com a minha prima, eu falei, eu preciso de um nome pra minha doceria. Eu sou louca por Harry Potter. E aí lá tem uma doceria chamada Dedos de Mel. E aí minha prima veio com, e se a gente colocasse lábios de mel em homenagem a Dedos de Mel? Eu não pensei 2 vezes, pra mim fez sentido. Eu falei, é isso, lábios de mel. Aí criei lá o Instagram, lábios de mel, tudo bonitinho. Aí comecei a postar as primeiras fotos. Umas coisinhas, nossa, quando eu passo, olha, assim, tipo, é bom porque eu evoluí, eu vejo a evolução. Mas o Sim. começo foi muito triste. E aí, tipo, eu fazia bolos, mas os bolos eu fazia mais porque a minha mãe gostava, porque era uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Eu gostava mais do brigadeiro, dessa coisa de moldar, de Sim. personalizar. E aí foi onde eu cismei de criar a coxinha de brigadeiro com morango. Que hoje, até hoje, é o carro-chefe da minha empresa. Isso em 2011, tá? Que maravilha, gente. 2011 criamos a coxinha de brigadeiro com morango. Só que não era o formato de uma coxinha porque eu não conseguia pegar o ponto do brigadeiro. O brigadeiro, o sabor era
sensacional. Mas o formato não ficava, o brigadeiro ficava mole e derretia. Eu enrolava no morango, ele ficava aquela coisa esparramada, tipo um morrinho. Sim. Horrível, horrível. Mas muito gostoso. E aí eu falava, não posso vender isso, sei lá, mais caro, vou vender mais baratinho. Só que as pessoas gostavam justamente disso, do sabor. Aí da coxinha de brigadeiro com morango veio o ninho com uva, ou o beijinho com uva, que também era uma febre. E aí o beijinho eu já conseguia melhorar a consistência, fazer uma coisa mais Sim. bonitinha, porque eu não tinha que moldar, fazer a pontinha da coxinha. Mas eu teimei, eu falei, eu quero aprender essa coxinha de brigadeiro com morango. E aí fui aperfeiçoando. Ai, talvez se eu deixar o brigadeiro um pouco mais, aí o brigadeiro ficava duro demais. Se eu deixar um pouquinho menos, aí mais ou menos, um pouquinho mais de tempo de geladeira, ou vou deixar em temperatura ambiente. Enfim, fui testando até que eu consegui chegar no ponto perfeito da coxinha. Só que aí eu não queria me limitar, né? Desde o começo. Já é pouco, né? Brigadeiro e beijinho. Então, aí eu fui tentando. Vou tentar assar um brownie. Ficou horrível. O primeiro brownie. Horrível. Porque cresceu muito. Eu tinha muito a base de bolo. E antes, as receitas não tinha que nem hoje, que você entra numa internet e você compra um Isso é e-book. verdade. É um curso que tem um videoaula da mulher batendo e falando, olha, bate assim, fecha uma janela, fecha a Exato. porta. E te instruindo, né? E era só a receita ali, você lia, 3 ovos, não tinha nem 100 gramas. 3 ovos, uma xícara de chá, não sei o quê. E aí eu ficava, gente, o que eu fiz de errado? E 3 horas separa, claro, não separa, Separa, não bate separa, junto. bate junto. Por quanto tempo eu bato? Exato. Coloque por 40 minutos no forno. Em que forma? Qual o tamanho dessa forma? Enfim. Deu errado, eu fiquei frustrada, mas eu falei, não, esse brownie vai sair. Saiu o brownie. Mas eu não gostava do brownie. Então eu queria vender coisas que eu gostava. Esqueci do brownie. Aí eu comecei a fazer outras coisas com base de brigadeiro. Como a coxinha era o carro-chefe, e aí eu tentava, brigadeiro de colher, mousse de maracujá com cobertura de brigadeiro. E fui testando, até que a Lábio de Mel começou a ser vista, assim, começou a acontecer. Como eu falei, nesse período a minha mãe estava doente. Sim. E ela ficou internada. A gente descobriu que ela estava com um problema no coração. Sendo que ela foi diagnosticada por 2 anos, se eu não me engano, com pneumonia. Porque ela tinha o água no pulmão, que era por conta do coração, mas eles não entendiam o que estava acontecendo e falavam, é problema de pneumonia. Mas não, quando a gente descobriu que era o coração, já estava no estágio mais avançado, mas ainda assim a gente cuidou. Sim. Como eu estava desempregada, empreendendo, fazia mais sentido para mim cuidar da minha mãe. Só que aí nisso eu larguei tudo, né? Porque eu não tinha cabeça, e eu não tinha o tempo de ficar ali cozinhando brigadeiro para tentar vender e tudo mais. E eu passava muito tempo lá no hospital. Tipo, eu chegava 8 horas da manhã, que era o horário da visita, assim que iniciava, e saía 7, 8 horas da noite. Ela tava lá no Hospital Cachoeirinha. Eu moro aqui a 10 minutos de Santana, então, tipo, tinha esse trajeto do ônibus. Eu não tinha dinheiro. Como o pessoal de casa trabalhava, Sim. minha tia falou, olha, a gente te ajuda com, sei lá, 20 reais por dia, uns 50 reais quando der, porque nem sempre você quer comer a comida de um hospital, né? Sim. Então, tinha uma sexta-feira que tava pesado, eu saía, eu queria um Mac, porque tinha um Mac de frente. Ou, enfim, a gente ia se ajudando e aí eu ia todos os dias. Só que eu comecei a ter uma pane, assim, de ficar todos os dias no hospital, aquele tempo muito longo. E sou muito... Pera. Quero introduzir a religião sem falar, tipo... E aí eu comecei a pedir ajuda, assim, tipo... Que a gente sempre clama essa coisa de universo, de pedir caminho, de pedir sabedoria. E eu era muito egoísta, sou até hoje com relação a perdas, assim, não sei lidar com perda. E eu pedia que a minha mãe melhorasse, minha mãe tinha que melhorar, minha mãe tinha que melhorar, minha mãe tinha que melhorar. Só que naquilo eu tava me arrastando e eu precisava retomar a minha vida, coisas que eu gostava, pra tornar esse processo um pouquinho mais leve, sabe? Sim. E aí foi onde eu falei, tenho vontade, tenho sonho de ser passista, nascemos no carnaval, vou tentar, vou fazer aula de tal. E aí, na época, eu estava no processo de ser comissão de frente. E aí eu fazia aulas de dança afro e eu ia pro hospital, ficava com a minha mãe, voltava, fazia os docinhos e ia vender na aula de dança afro. Ali eu já fazia um dinheirinho. Sim. E aí, tipo, pegava outras sobremesas, tipo, pavê. Minha mãe era doida da sobremesa. Tinha o Natal, não existia Natal sem o pavê da Elaine. Não existia não sei o que sem o pavê da Elaine. Então, eu comecei a pegar essas sobremesas grandes e fazer em miniaturas. E aí, tipo, fazia aula de samba? Levava. Fazia, sei lá, qualquer coisa que eu fosse fazer, assim, eu levava os doces. E foi onde eu comecei a, de fato, empreender. E movimentava o Instagram. Olha, eu já tenho aula de dança, tô levando, sei lá, 20 caixinhas de brigadeiro. Sim. Voltava, nossa, vendi 15. Aí no dia seguinte, caramba, vendi todas. E ia movimentando. Aí foi onde eu comecei a receber encomendas e tudo mais. Aí a minha mãe faleceu. Só que 2 dias antes a gente teve uma conversa. Ela teve, tipo, aquela melhora da morte que a gente fala. Sim.
E a gente conversou sobre muitas coisas. Ela falou... Uma coisa que ela me pediu, assim, foi não desista dos seus sonhos. Não Exato. desista da nossa Lábios de Mel, que, tipo, era o nosso legado, sabe? Mas seja quem você quiser ser. Quer ser do carnaval? Vai ser do carnaval. E eu falei, mãe, meu sonho é ser passista do Vai-Vai, que eu sou do Vai-Vai, sou doida. E aparecer na Globo. Ela, você vai aparecer na Globo, você vai ser passista do Vai-Vai. Só que era uma coisa muito distante, era uma coisa muito grande. E aí, nessa conversa, ela falou, vai atrás de ser passista. Quer ser professora? Vai ser professora. Quer ser bailarina? Vai ser bailarina. Quer ir ver seu Tiaguinho? Vai ver seu Tiaguinho. Faça as suas coisas. Sim. E aí eu falei, nossa, beleza, minha mãe tá bem, a gente conversou. Na terça-feira ela vai ter alta, tudo. Segunda-feira ela faleceu, pra mim foi um baque, assim. Um baque. Sim. E eu caí de cama, fiquei, tipo, depressiva. Eu não entendia que era uma depressão, mas eu estava porque eu não saía de casa, eu não saía do quarto. E aí eu vi no Instagram uns 2 meninos, 3, na verdade eles são irmãos, que davam aulas de samba. E aí eu lembrei do quê? Da chavinha de, caramba, tô mal, preciso sair de casa, preciso fazer alguma coisa. Por que não fazer aulas de samba? Sim. Aí comecei a fazer aulas de samba. E fazia o quê? Levava os brigadeiros. Lógico, e tá aí, certo. eu fazia parte de uma agremiação já, que era X9 Paulistana, que foi onde eu cresci. Só que, sabe quando falta alguma coisa? Aí a gente tem uma coisa chamada saída de quadra, que são quando as escolas de samba, uma vai na escola da outra, na quadra da outra, e, tipo, chama a saída de quadra. Aham. E aí acontecia, da X9 pro Vai-Vai, ou Vai-Vai pra X9, e eu ficava enlouquecida. Pra fazer ensaios? Maluca, Ou fazer troca Pra fazer ensaios. Ai, que tipo, legal. todo domingo a gente faz o nosso ensaio. Só que no sábado a gente vai fazer esse nosso ensaio show Lá. em outra escola. Ai, que legal. Entendeu? E aí fazer Sim. isso pro outro público. E eu vi o Vai-Vai, aquilo me dava sabe, uma coisa, um desespero. Só que a minha família inteira era X9, então tinha aquela coisa de, não, você não tá doido. Enfim, comecei a fazer aula com eles. E eles falaram, sou coordenador da aula de passistas do Vai-Vai. Eu falei, Mentira. não é possível, aquela coisa do universo. É. E aí eu falei, caramba, é o meu sonho ser passista do Vai-Vai. É o meu sonho. Só que beleza, quantas alunas eles não tinham que tinham o sonho de ser passista do Vai-Vai? Vai só mais uma. E aí nisso fui contando um pouco da minha trajetória, porque eu saí da depressão, porque toda segunda-feira eu tinha aula de samba. Então, domingo era o meu dia mais feliz, porque na segunda eu sabia que eu ia ter aula de samba. Na segunda, após a aula de samba, eu ainda estava com aquele processo de uau. Aí na terça, na quarta, eu já começava a me arrastar um pouquinho. Mas ainda assim, eu vivia em prol de segunda-feira eu tenho aula de samba. Sim. E tentei ser passista, através dessas aulas de samba, ser passista na X9. Só que eles tinham uma professora de samba, era outro universo, era o oposto. E eles falaram, olha, você faz aula com fulano. Se você quiser entrar para aula de passista daqui, você vai ter que deixar fulano, ciclano e beltrano. E eu sou muito apegada às pessoas, né? Eu falei, não, eu não quero. E aí eu fui desligada. E aí, nisso, eu contei com eles, pra eles, assim, tipo, desesperada. Ai, meu Deus, o que vai ser de mim? Não sei o quê. E aí, eles pegaram meio que... Não, você não quer ser passista? Não somos coordenadores? Vamos pro Vai-Vai. Só que, olha, hoje ela está fechada, você vai ter que passar por uma audição. Você vai ser avaliada por outras pessoas. Tudo bem? Tudo bem. Só que, nossa, um sambinha esquisito, sabe? Mas, na época, serviu. Isso em 2019. Minha mãe faleceu em 2017. E eu fiquei esse período de 2018 inteiro, assim, fazendo aulas, porque eu tinha que aperfeiçoar. Pra mim, eu aprendi a sambar com a minha tia, Tati, que é que eu moro hoje. Sim. E ela era pastora, que na época era, tipo, dançarinas, do Nestinho de Paula, com Turma do Pagode, eles chamavam de pastoras. E ela me ensinou a sambar, porque ela falou, um dia você vai subir no palco no show do Netinho. E aí, o dia que chegou pra eu subir no palco no show do Netinho, eu não subi. Eu devia ter, sei lá, uns 7 anos, 8 anos. Travei. E eu tinha isso, eu preciso subir num palco, eu preciso realizar esse sonho. Enfim, veio aí, fiz a audição, passei, comecei a ser passista do Vai-Vai. Eu entrei em novembro. Carnaval começa praticamente em, sei lá, agosto. E aí eu pensei, eu não trabalho, não tenho trabalho registrado. Eu preciso comprar a minha sandália de passista para desfilar. Eu preciso ajeitar o meu cabelo. E aí eu pensei, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Fiz o quê? Rifa. Qual era o sorteio da rifa? Conversei com o pessoal da escola. A diretora me forneceu uma camiseta do enredo do ano, que nós, quando lança uma camiseta, é tipo, sei lá, Corinthians, 2025 tem uma coleção nova. Nike, não sei o que, coleção nova. Então, era tipo isso. Aí eu fiz a camiseta, mais uma caixinha de brigadeiro. Era alguma... Não lembro qual data estava se aproximando na época, mas eu fiz assim, personalizada. E aí eu ia vendendo o número a R$5. Aí eu ia abordando de pessoa a pessoa. Olha, estou vendendo uma rifa, para eu comprar a minha sandália para eu desfilar. É o meu sonho ser passista, só que eu não tenho condições, eu não tenho trabalho registrado. Enfim, eu fiz o maior barulho. Dentro da escola e nas redes sociais. Vendi tudo, comprei a minha sandália e eu tinha o dinheiro de sobra. Aí eu pensei, o que eu vou fazer com esse dinheiro de sobra? Meu cabelo.
beleza. E aí foi assim, eu ia pros ensaios, eu levava escondidinho pra não ficar aquela coisa descarada, né? Porque já tinha as barraquinhas da moça que vendia o cachorro-quente, da moça que vendia não sei o quê. Só que não tinha doce. Então eu já tinha essa visão, assim, de todo lugar que eu fosse. Foi num teatro aqui, não tem uma lanchonete. Tem a lanchonete, mas não vende um docinho. Por que não oferecer? Só que eu não tinha essa maturidade de argumentar, sabe? Sim. Mas sempre que podia, eu levava comigo na bolsinha ali. Ó, gente, trouxe uma caixa de brigadeiro. Trouxe a coxinha, que já era o carro-chefe. Trouxe bolo de pote. Enfim. E aí, fui vivendo. E comecei a pensar que, cara, a Lábios de Mel tá estagnada. Por que não um outro passo? E aí eu tenho uma coisa que eu falo que eu chamo de 15 segundos de coragem. Aparece uma oportunidade, eu vou e falo, eu quero isso. Eu vou conseguir isso. Como eu vou fazer? Não sei. Vou lá e falo com a pessoa. Teve um evento que anuncia um evento de pagode, que é um universo que eu sou apaixonada, que falou, estamos fechando parcerias para revendedores para vender nos nossos projetos. Aí eu fui lá e falei, comentei, assim, a menina me respondeu, e agora? Você planeja, tipo, só a primeira parte. E o 15 depois? segundos de coragem, eu amei essa. O que você faz? Eu falei, gente, eu não tava preparada pra isso. Não sei. Travei. Aí eu falei, ai, tudo bem. Eu tô com o WhatsApp um pouquinho congestionado, eu já retorno em contato com você. Mentira. Eu tava lá, meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Não tinha dinheiro, não tinha um caixa. A Lábios de Mel ainda era pequena. Sim. Mas eu falei, vou fazer isso acontecer. Peguei... não lembro quem me ajudou agora mesmo. Tô até com medo de falar a pessoa e ser uma pessoa errada, mas assim... Falou, olha, eu tenho R$300 e eu vou investir e depois você me dá. Nunca entendi do mercado financeiro, então... Essa pessoa poderia ter me cobrado juros, mas não. E me emprestou os R$300, eu tinha que devolver os R$300. Tá. Teve o primeiro evento e eu produzi tudo, assim. Eu não tinha noção de quantidade. Eu montei meio que um delivery, um cardápio de delivery completo pra levar. Fiz sobremesa no pote, fiz bobô no pote de morango. Tudo que eu já fazia, só que ao invés de fracionar, eu fiz tudo de uma vez. Sim. E aí as coxinhas, que era o carro-chefe, eu fiz 3 sabores e levei 15 de cada. E aí o bolo de pote, 5 de cada sabor. Um brownie, mais 10 de cada... Enfim. E era a minha primeira experiência. Uma doceria, você levou. Uma doceria. E imagina, aí fui naquelas de personalizados. Meu Deus, preciso de personalizados. A minha logo, na época, foi meu ex-namorado que tinha feito. E ele pegou uma bonequinha que já tinha no Google. Uma bonequinha pretinha, que eu falei, eu quero uma boneca. E só que aí essa bonequinha começou a aparecer em marca de lingerie, em não sei o que. Aí o pessoal virava pra mim e falava, nossa, pegaram a boneca da Lábios de Mel pra ser propaganda de uma marca de lingerie. Eu falei, meu Deus. Só que como que eu ia virar e falar, essa boneca não é minha? Aí foi onde eu falei, preciso mudar a identidade visual. Boa. E aí tinha esse evento. E eu tinha que mudar tudo antes desse evento. E eu só tinha R$300. Eu tinha que comprar um estoque, eu não tinha leite condensado, eu não tinha... embalar, eu não tinha nada. Você tinha 15 segundos de coragem e R$300. Exato, e um sonho. E um sonho. E aí, tipo, o evento eu tinha, acho que 15 dias. Então eu falei, beleza, eu tenho que conseguir tudo em 15 dias. Aí eu continuei vendendo, fazendo chamada. Esses 300 viraram 600. Legal. Consegui pagar um designer, falei, eu preciso mudar urgentemente a identidade visual da minha doceria. Não dá mais. Sim. Por quê? Porque a minha boneca tá aparecendo... A minha boneca está aparecendo em comercial de coisas de lingerie. Não dá. Aí, beleza. Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero uma bonequinha preta. E eu quero, tipo... Era uma bonequinha, aí ele pegou uma abelha, outra abelha do Google, colocou a abelha, um negocinho que remetia a mel. Eu falei, eu quero manter mais ou menos isso. Quero essas cores, marrom, rosa e amarelo. Ele fez e, nossa, a coisa mais perfeita, assim, da minha vida era Lábios de Mel. E, tipo, aí, dali eu fiz adesivos, fiz um cardápio, porque, além do que eu estava vendendo naquele evento, eu queria mostrar para as pessoas que eu vendia mais. E aí fiz os cardápios e montei um cardápio personalizado. O evento montou, na verdade, com a minha logo, a logo deles. E tinha lá o que eu estava levando no dia, valor. Só que foi ruim minha primeira experiência de... Eu tinha, acho que, R$2.000 em produtos. Se eu vendesse tudo, eu pensei, vou devolver os 300 e eu vou estourar, uhul. Eu vendi, acho que, 150. Ah, tá bom. Mas eu tinha que devolver 300. Já. Ah, é verdade. E aí tinha eu os voltei... 300. Eu voltei pra casa muito frustrada, assim. E aí, tipo, tentei congelar a parte das coisas, mas também tive a ideia de fazer, tipo, promoção no dia seguinte. Aí comecei a anunciar nas redes sociais. Olha, amanhã vai ter isso de R$15 por 8. Tipo, sei lá, a coxinha era 10, você leva
uma por 9, duas por 15. Comecei a fazer essa estratégia, vendi, perdi muita coisa, dei muita coisa para os meus vizinhos, perdi, mas ainda assim, consegui recuperar os R$ 300 para devolver e tinha o meu dinheirinho. Sim. Aí teve outro evento, eu falei, vou reduzir para metade, de, sei lá, 50 unidades de doce, vou levar 25. Sim. Vendi tudo. Absolutamente tudo. O evento era das 2 da tarde até as 10 da noite. Era o mesmo estilo de evento? Era o mesmo evento. O mesmo evento? O mesmo evento. Só que aí você lembra que na primeira, você criou a paixão pelo doce. Então, na segunda, as pessoas já estavam assim, quero. Exatamente. Né? Só que na minha cabeça não tinha esse olhar, porque pagode, cerveja, bebida, enfim, show do Thier, show, enfim, de várias atrações, as pessoas só querem beber, comer e curtir o show. Sim. Só que eu plantei essa sementinha do caramba. Por que não um docinho depois do hambúrguer? Por que não um docinho depois do hot dog? Sim. E aí, enfim, deu 18 horas, não tinha mais nada. E aí eu falei, caramba. E agora? Aí fiquei aquela felicidade. Meu Deus, vendi tudo, não sei o que, não sei o que lá. Aí no terceiro, ao invés de eu ir com aquele olho gordo, eu falei, não, vou aumentar só 2 de cada. Vendi tudo. E aí eu conseguia ter o meu lucro, Sim. ter um investimento para já fazer o caixa para o próximo evento e conseguia repassar a porcentagem do evento, porque eu tinha uma porcentagem que não era baixa. Sim. Eu tinha uma porcentagem de 28%. E, tipo, né, era bastante coisa. Só que eu conseguia repassar essa porcentagem, eu conseguia cobrir o caixa que eu não tenho cartão de crédito até hoje. Uhum. Eu investia assim com o dinheiro que eu guardava. E consegui movimentar, até que chegou um momento em que o evento cresceu e para eles não fazia mais sentido ter uma marca pequena. Sim. Só que eu tinha conquistado muita gente. E eu, muito da revoltada, peguei e fiz o quê? Fui para as redes sociais falar desaforada. Hoje eu não faço mais parte do evento digital, porque para eles não faz mais sentido, sendo que eu estava com eles desde o começo, eles são os ingratos. Só que isso me gerou uma imagem negativa. Sim. Né? Da, tipo, a barraqueira. Mas até então também tive o lado positivo. De um outro evento falar, beleza, esse evento não te quer, a gente quer. E aí foi rodando. Só que era muito cansativo. Eu passava 2, 3 dias antes produzindo os doces. Sim. Porque, assim, eu faço na minha casa. Eu não tenho tipo, uma geladeira própria para isso. Eu não tenho um forno grande, eu tenho um forno caseiro. Então, tipo, eu ia fazendo... Aos poucos. E tem uma rotina na minha casa, né? Tipo, tem que fazer uma comida, tem que fazer uma marmita. Minha tia trabalha fora até hoje, então a gente tinha que ir se dividindo aí. Revezando o fogão, revezando as coisas. Revezando tudo. Só que eu tenho o meu jeito. Eu espalho tudo para depois que eu terminei recolher. A minha tia ela já vai fazendo e vai lavando. A gente começou a ter esses atritos. Uhum. Só que foi bom porque também me ensinou. Tipo, olha... Tudo precisa ter um começo, um meio e o fim. Qual é o começo? A sujeira. O meio você vai limpando o que você já não está mais usando. E o fim você limpa tudo. Tá bom. Aí ela vinha com... Era evento, a geladeira inteira era da Lábios de Mel. E ela falava, Bruna, precisamos ter o arroz e feijão? Precisamos ter a mistura na geladeira? E aí eu falava, tá bom, o evento é só no domingo? Então eu vou cozinhando as coisas. Sim. Congelo o que eu consegui congelar. E vou depois montando os doces para, tipo, um dia antes eu lotar a geladeira. Só que era muito maçante esse um dia antes. Eu virava à noite produzindo. Sim. Porque essas 30 unidades de docinho passaram a ser 100, 150, 200. E eu, de fato, vendia tudo. Só que aí eu nunca gostei também de ficar estagnada naquilo. Eu fazia o evento, só que eu pensava, mas eu vou ficar resumida a evento de pagode? Vai ser a menina que vende docinhos no pagode? E esse evento, ele acontecia de domingo. O restante domingo. dos dias, você continuava ainda com a produção dos doces ou Eu não? continuava com a produção dos doces. Eu fazia, tipo, um delivery, só que tudo no Instagram. Ai, que legal. Eu pegava... Como eu já tinha esses doces que eu levava então para os você eventos... mantinha a geladeira com doce a semana inteira. Mantinha. Só que ao invés de deixar, tipo, 30, porque eu sabia que minha tia ia chegar e ia brigar, eu deixava 15. Só que aí era muito cansativo, porque eu vendia bem. Tinha, claro, as fases difíceis, de altos e baixos. Tinha evento que eu não vendia tão bem e tudo bem. Tinha eventos que passaram a ser, tipo, uma vez por mês ser... um mês sim, um mês não. Eu pensava, tá bom, eu já não vou ter mais, sei lá, esses 1.500, esses 2.000. Enfim, o dinheiro do evento, o que eu vou fazer? Aí tinha... O tempo todo eu tava passando por esses altos e baixos de, tipo, qual é o seu plano B? Qual é o seu plano C? E aí foi onde eu consegui me desenvolvendo como empreendedora, de fato. Tinha o delivery, só que era ruim. Porque eu tava ali na cozinha, fazendo aquele doce rapidinho. E eu tinha que estar vendo o Instagram, eu tinha que estar vendo o WhatsApp. Respondendo, fazendo...
Eu não tinha um motoboy, de onde eu ia arrumar esse motoboy? Aí comecei a ver na 99. E aí, 99, tipo, tinha motoboy que subia com o meu pedido. Era responsabilidade minha, não era do meu cliente. Sim. E aí comecei a ter essas dores de cabeça. Aí pensei, tá, vou entrar no iFood da vida. Só que eu não tinha coragem ainda pra entrar no iFood, tava esperando os 15 segundos de coragem. E aí, comecei a fazer outras coisas e eu pensava, tá uma fase difícil, eu preciso do dinheiro urgente. O que eu vou fazer? Comecei com as vendas nas ruas. Porque minha tia chegava um mês e falava, olha, eu não tenho dinheiro de casa. Ela entendia, primeiro mês. No segundo mês ela falava, olha, e aí? Eu entendo que é complicado, não sei o quê. Então, por que você não volta para um CLT para você se reerguer? Sim. Eu lembrava do burnout. Falava, não, CLT não. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer para não voltar pro CLT. Sim. E aí foi onde eu comecei a vender nas ruas e tal. Comprei um expositor de brigadeiro personalizados. Porque, depois que eu criei a minha logo, que era minha, eu virei a louca do personalizado. Assim, tudo eu colocava a carinha da Lábios de Mel, assim, para ter uma identidade visual forte, marcante e que remetesse a mim. E eu consegui. Tanto que meu apelido passou de ser Bruna para ser Lábios. O povo começou a chamar de Lábios. Ou a menina que vende doce no evento de pagode. A menina do doce. A menina da coxinha. A menina de não sei o quê. Comecei a vender na rua, foi muito difícil meu primeiro dia. Foi, assim, terrível. Porque eu nunca tinha feito venda direta. Eu estava atrás de uma câmera de celular, que eu gravava um history. Quando eu não estava bem, eu só fazia um print de um cardápio, eu postava e as pessoas vinham me procurar. Sim. As pessoas vinham até mim, eu estava indo até as pessoas. E eu fiquei, caramba. Abordar, ter a fala, e o que você falou, muito importante. Estar bem, né? Porque às vezes a gente tá, sei lá, chateada, tá triste, tá preocupada, ou tá cansada. E aí você tem energia para venda, para vender doce, que é uma coisa muito prazerosa. Você não pode chegar, então, gente, nossa, compra esse doce aqui. Ou tal. vendendo uma causa triste, a gente compra, por favor, que eu preciso pagar as contas da minha casa. Não vai reverter em venda, é muito difícil. Isso é uma visão mais de ambulante, não desmerecendo, mas eu queria ter uma visão de profissional. Eu vendo um produto, eu tenho uma marca, sabe? Isso, exatamente. E aí, tipo, comecei. Meu primeiro dia, eu fui na escola, que minha mãe trabalhou, que ela era inspetora. E aí, ali foi, uau, lindo, me amaram. Compraram, eu levei brigadeiros e coxinha de brigadeiro com morango, que era o carro-chefe. Ali eu vendi, sei lá, acho que uns R$100. E eu achei que ia ser tudo lindo até o final das minhas vendas. E aí, depois daquilo, eu levei 3 nãos. E aí, o primeiro não, como eu estava bem pertinho da minha casa, eu voltava pra minha casa pra chorar. Nossa. Aí eu voltava com o expositor. Segundo não, voltava pra minha casa pra chorar. No terceiro, eu chorei na frente do cliente. Falei, não dá tempo de eu voltar até minha casa, preciso vender tudo isso. Chorei na frente do cliente. E aí, eu nunca vou esquecer. Foi um moço, ele pegou e falou assim pra mim, você não vai vender enquanto você passar essa figura de coitada, essa imagem de coitada. E de preocupação, né? E de preocupação, exato. Você chegou em mim sorrindo, alegre. Você não tem um script, é nítido que você não tem um script. Monta um script. Cliente. Vai ver se esse cara empreendia, ou sei lá, uma luz aí que veio. Exato, isso que eu ia falar, um anjo. Um anjo. E aí, do terceiro, quarto em diante, tipo, ganhei o sim, porque eu já criei uma estratégia. Tipo, olha, pessoal, estou vendendo esses doces, eu não vendi uma causa, eu vendi a realidade de metas. Hoje é meu primeiro dia de vendas nas ruas. E eu estou vendendo isso, isso e isso. E eu tô com o carro-chefe da minha empresa, que é a coxinha de brigadeiro com morango. Aí dava curiosidade, já começou. Aí teve o sim, teve o não. Primeiro dia, eu fui com maquininha de cartão, só que a maquininha descarregou. Eu não tinha um carregador portátil. Tava lidando com Pix. Sim. Só que o Pix era o meu e-mail. Eu tinha que falar o e-mail completo. Inteiro. Aí, levei o quê? Ainda bem que era doce. Sim, mas eu levei levei um esculacho. A mulher falou, não, um e-mail desse tamanho. E não sei o quê. Não quero mais. Perdi a venda. Mentira! Perdi. E eu não tinha esse argumento. Era o meu primeiro dia. Como que eu ia virar pra ele e falar, não, vamos resolver assim, vamos resolver assado. Voltei pra casa. Chorei. Chorona. E mudou a chave Pix. E mudei. Peguei e fiz um QR Code. Isso. Aí eu saía com o QR Code e comprei um carregador portátil. O mais barato que tinha. Segurava por 1 hora. Mas é aquilo. Tava ali. Aí eu chegava, tinha um expositor aqui bonitinho. Já o QR Code que eu colocava no meu avental, amarelo, com um paninho amarelo na cabeça, que era a cor da Lábios de Mel. E aí eu falava, eu tenho isso. Fazia promoção. Tipo, quando eu via que tava difícil, brigadeiro era R$4 a unidade ou 3 por 10. Você emitiu 3 por 10, pessoal, opa, eu quero. E aí eu já vinha com o QR Code, pra não pegar a maquininha, pra não ter aquele, sabe, prejuízo. Enfim. Eu comecei a passar por dificuldades de... O pessoal... Homens. Sim. Vinha comprar doce de mim porque eu era bonita. E aí vinha com chaveco. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o que lá. Assédio.
Assédio. Por que você tá vendendo doce? Vou te arrumar um emprego, vem trabalhar comigo. E eu, não. Continuava. Só que aí eu passei a limitar. Eu queria vender só para mulheres, eu não queria abordar homens. Só que, tipo, eu não podia ter esse pensamento, E sabe? essa diferenciação, porque nem todos iam abordar você dessa forma. Exatamente, exatamente. E aí eu sempre pensava muito, assim. Só que era aquilo, eu não tinha mais minha mãe para chegar em casa e trocar figurinhas. Eu não tinha um núcleo de empreendedores. Então era eu e eu. E você chegou em algum momento, assim, fazer. Porque eu vejo na sua história uma, uma criatividade, além dos 15 segundos de coragem, eu acho que, assim, 15 segundos é pouco. Eu vejo milhares de horas de coragem. Sim. Você teve alguma assim, insight de, tipo, olhar no Google, pesquisar? Porque você fez um roteiro perfeito, fez o expositor, a roupa, né? Criou ali o script porque a pessoa te deu uma dica. Você já estava profissional. Sim. Sem acreditar que você... Sem acreditar. Eu sempre tive esse processo de não acreditar e não enxergar minhas próprias evoluções. Mas o que aconteceu? Eu seguia muitas pessoas, né? No Instagram. A internet hoje traz muita informação. Traz. Muita referência também, né? Muita referência. E aí sempre tem uma empreendedora do mesmo ramo que você. Tinha a confeiteira, só que ela era de Aparecida do Norte. Uhum. E aí ela tinha mais ou menos um script de venda, um modelo de venda. Só que o expositor dela, por exemplo, não era um expositor, era uma... Tipo um... Esqueci o nome desse negócio que a gente põe cerveja para manter gelado. Cooler. Era um cooler. Sim. Só que eu pensava, até ela abrir esse cooler, o pessoal já falou que não quer. E aí eu falei, eu preciso de alguma coisa que seja visível. Aí foi o quê? Mercado Livre da vida. Internet da vida. Aí eu, expositor, R$300. Eu, tá. Quantos brigadeiros eu vou ter que vender para ter esse expositor de R$300? Isso. E aí comecei a fazer as contas. Eu nunca tive uma educação financeira, mas eu sempre fui muito nisso, de quanto eu preciso vender para ter. E na escola nunca ensinaram, realmente. Agora talvez Nunca. mude muito isso, mas não tivemos essa base, né? Sim. Aprendemos a matemática básica. Sim. E ninguém da minha família empreendia e vivia de empreender. Eu ia muito na internet. E aí o que eu falo, eu ia nas minhas referências. Sim. O Tiaguinho, querendo ou não, ele é um empreendedor. Muito, assim. muito. E aí, como eu era doida, fanática, eu estava ali sempre, pelo menos uma vez por mês, vendo ele ou acompanhando ele na internet, eu via essas sacadas. E aí eu pensava, aonde eu posso trazer isso para minha realidade? Boa. Como que ele vendia um show? Como que eu vou vender o meu brigadeiro? Sabe? E aí Muito minhas bom. estratégias foi assim, nas minhas inspirações. E foi acontecendo. Só que aconteceu, de fato, um episódio de um assédio mesmo. Eu estava vendendo na rua e já tinha uma rotina. De quinta eu passava em um lugar, de sexta eu passava em outro, de sábado em outro. E o restante da semana eu tentava montar no delivery porque eu andava, tipo, de 2 a 6 horas por dia. Porque Caramba, eu era bastante persistente. coisa. Enquanto eu não batesse a minha meta, eu não voltava para casa. E eu não voltava de ônibus. Eu ia e voltava andando, porque eu não podia ficar gastando. Eu passava em frente ao McDonald's, eu queria comer um pastel. Só que eu ia tirar daquele dinheiro suado, que eu andei 4 horas. Não. Aí eu voltava para casa, almoçava, vamos para um segundo turno? Vamos. Enfim, teve o episódio do assédio, eu estava vendendo na rua, rapaz, costumava ir andando, como eu voltava andando, eu voltava. Ia por uma calçada, para não ficar atravessando, e voltava pela outra. Sim. E até porque você já também, nessa ida e volta, você já ia vendendo. Exato. Tá. E aí, na ida, ele pegou e mexeu comigo. Ele falou assim, nossa, quantos brigadeiros eu preciso comprar para ganhar um beijo seu? Eu já queria xingar ele, assim, surtar mesmo. Só que eu falei, preciso ser profissional. Não respondi, fechei a cara. Beleza, fui. Na volta, eu vi ele, tipo, uma distância, tipo, grande. Já gelei. Só que eu falei, seja profissional. Chegou ali na frente dele, eu passei por ele me seguiu para estar na minha frente. Falou, eu quero comprar doce. Só que eu falei, não vou negar, preciso de dinheiro, porque aqueles dias ainda estavam um pouquinho mais baixas. Sim. E aí eu peguei e falei assim, não fiz promoção. Eu falei, é R$4. Tem do quê? Disso. Aí ele pegou e falou de novo, e quantos eu tenho que comprar para ganhar um beijo seu? Ele passou a mão em mim. Ele começou a pôr a mão das minhas costas até a minha bunda. Eu tive a reação de gritar, eu surtei, assim. Eu fiz um escândalo. E eu estava de frente para um posto de gasolina. Os meninos já me conheciam. Sim. Eles correram e, nossa, bateram muito no rapaz, assim, muito. Enquanto ele apanhava, ele me xingava. A culpa é sua, olha a roupa que você veio trabalhar. Eu trabalhava de macacão e
avental. Ou eu estava de regata, mas eu estava com avental. Não tinha um decote. O máximo que tinha era braço de fora. E ele me ameaçava, eu sei onde você mora, e não sei o quê, eu vou atrás de você, e nananana. E como eu fazia o mesmo trajeto, por, sei lá, isso durou uns 6, 7 meses, eu fiquei Sim. com medo. E aí o que aconteceu? Eu parei de vender. Putz. Eu não conseguia sair na rua, eu não conseguia sair de casa para comprar pão. Porque eu pensava, esse moço sabe onde eu moro, ele vai estar na esquina, ele vai estar não sei aonde. Criou uma crise de pânico. Exato. E aí, tipo, eu não tinha essa rede de apoio. Aí eu contei o quê? Minhas irmãs? Olha, eu preciso de ajuda, eu preciso voltar a vender, eu preciso de dinheiro, porque ia chegar o dia tal do mês, a minha tia ia cobrar o dinheiro de casa, eu não ia ter o dinheiro de casa. Exatamente. Então eu já tinha isso, sabe? E eu sempre vinha, ela sempre que tinha esse momento de dificuldade, vinha com: procura um emprego. Procura um emprego. Procura um emprego. Procura um emprego. E eu teimosa, eu tenho um emprego. Eu tenho um emprego. Sim, Só exatamente. que, como eu ia provar isso pra ela se eu não tinha resultado? Enfim, parei de vender. Contei com a ajuda das minhas irmãs para voltar comigo na rua. Voltei, só que ainda assim foi muito difícil. Eu já não era a mesma pessoa. Eu não tinha um sorriso no rosto. Eu não tinha aquela euforia de, tipo, olha, eu preciso bater a meta porque eu vou no show do Thiaguinho no final do mês, porque eu vou pagar a conta de casa. Não tinha. E aí fui perdendo esse brilho no olhar, assim. A lábio foi caindo um pouquinho. E aí foi onde eu falei, talvez seja o momento de um iFood. Só que eu ainda não me sentia pronta pro Sim, é iFood. porque o iFood tem uma cobrança e uma entrega muito rápida, então você não pode errar. Exato. E a responsabilidade dentro do iFood é justamente isso, porque a quantidade lá aumenta, não pode errar, tem prazo de entrega. Eu não sei quais são as regras, porque eu nunca trabalhei com o Sim. iFood, mas eu acredito que seja pela proporção do tamanho deles, é tipo, pediu, não pode ter tantos cancelamentos, atraso. Exatamente. Eles têm um processo assim, conforme você vai fazendo, eles vão vendo o seu tempo de entrega. Por exemplo, o seu legal. primeiro pedido você demora 20 minutos para preparar, então o motoboy só vai estar na sua casa a partir, sei lá, de 21 minutos. Só que aí, eu criando uma guerra comigo mesma, eu falava, não, de 20 minutos eu vou fazer em 15, de 15 eu vou fazer em 10. Aí o que eu fazia é montava os doces, por exemplo, a coxinha de brigadeiro com morango, deixava o brigadeiro lá, aí pegava o morango, deixava o morango em um outro potinho, pegava o granulado, deixava em outro potinho, deixava a minha mesa inteira ali, tudo já na ordem. E aí vinha com o quê? Os personalizados, porque eu tinha minha bonequinha, eu precisava mandar minha bonequinha. E aí, Certo. tipo, deixava tudo na ordem, porque eu sou muito bagunceira. Então, se eu não deixasse na ordem, tipo, eu colocasse a sacola primeiro, eu ia tirar a sacola, eu ia fazer não sei o quê, aí eu ia derrubar, Sim. enfim. E aí eu comecei a produzir mais rápido. O iFood entendeu o quê? Vamos reduzir o tempo dela. De 20 minutos eu passei a ter 7. Nossa, E aí eu não sabia, eu não entendia como que eu revertia isso. Então, tipo, sei lá, aconteceu de o primeiro pedido ser só uma coxinha, mas o segundo ser uma coxinha e ser um brownie, que tem um combo que vem uma Coca-Cola, que tem um fondue de brownie. Que são vários processos. Eu tenho que picar o morango, eu tenho que pegar o potinho de chocolate, pôr o chocolate, eu tenho que esquentar, porque é um fondue, eu tenho que pôr, sei lá. E aí eu comecei a me embananar, foi horrível. Foi horrível. sozinha. Sozinha, eu sempre fiz tudo sozinha. Coragem. Eu não Falei que foi mais do que 15 segundos, Foi. coragem. O meu processo de entrar no iFood, o que, que eu fiz? Eu cadastrei a loja inteira, de cabo a rabo. Difícil. Difícil. Porque eu não manjava de matemática e tinha que fazer a porcentagem. Eu fui na minha cabeça. Lá vi um vídeo no YouTube, porque era só você subtrair isso com aquilo, chegou no valor do seu doce. Perfeito. Abri. Só que aí, fiz o pedido teste. Abri o primeiro dia de loja. Quem disse que eu tive coragem de vender? Como assim? Ué, eu abri, o negócio não tocava, não ia vender. Eu falei, não, ninguém vai ver lápis de mel, não quero, fechei. Aí, o dia seguinte, abri. E aí, tocou um pedido, de fato. Eu fiquei naquele desespero. Você. Então você. Eu não conheço a plataforma. Você abre como uma loja mesmo. Você, tipo, tá liberado, aí as pessoas começam a fazer pedido, aí você fecha. Isso. Eu tenho que cadastrar um horário mesmo, é como se fosse uma empresa. Se eu Sim. vou abrir das 10 às 10, eu tenho que estar aberto das 10 às 10. Ah, entendi. E aí, eu não preciso ficar avisando, porque o iFood é como se fosse um... Aparece agora, loja fechada. Próxima de fechamento. E eles têm um mecanismo que eles mesmos entregam. É algoritmo. Eles têm um Isso. algoritmo deles que eles mesmos entregam. Só que aí, se 10 horas da manhã e das 10 da noite eu fechei às 9, no dia seguinte eles já vão entregar para menos pessoas. E aí começou a acontecer isso. Entendi. Só que aí eu não entendia isso. Eu estava no meu começo. Eu fiz o quê? Sim. Fechei a loja. Falei, não, tô pronta para o iFood. Imagina. Num dia eu tenho 2 pedidos, depois eu não tenho mais nenhum. Só depois de 3 dias eu vou ter outro pedido. Não é para mim. Parei. Aí voltei para esse processo de delivery no Instagram, só que não estava dando certo, porque voltamos à estaca de produzir, atender, procurar um motoboy,
tenho problemas, quem vai resolver esse problema? Eu, enquanto eu estou produzindo o pedido de outro cliente, eu falei, gente, vou ter que voltar para o iFood. Só que aí, eu já muito da marqueteira, nunca estudei marketing, mas enfim. Peguei e fiz um suspense no meu Instagram. Postei uma fotinho lá no feed. Já chega. Sumi 2 dias. Porque eu estava estudando o processo do iFood. Eu já sabia que eu ia entrar no iFood. Só que os meus clientes não sabiam. Aí vim no History, já chega 2 dias depois. E o povo lá, ai, que não sei o que, não sei o que. Eu adorei isso. Nossa, esse suspense foi ótimo. Criou um burburinho. Criei. Minhas vizinhas. Já chega o quê? Bruna, pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo? aconteceu? Minha coxinha. Eu preciso da minha coxinha. Eu preciso do meu ninho com Nutella. Virou um inferno. Eu falei, ótimo. Deu As pessoas certo. estão prestando atenção em mim. Aí eu peguei 2 dias depois de novo, que é de 2 em 2, programei. Colocava pra despertar no celular, porque eu era sozinha pra lembrar de tudo, enquanto eu tava indo no mercado, enquanto eu tava... Enfim. Peguei e falei, dia tal, farei um pronunciamento oficial. Mas já adianto que já chega. Beleza. Chegou dia tal, horário tal, eu fiz um Reels e postei. Aí eu bem lá, gente, já chega. Não dá mais, eu estou no meu limite, não tem como, vocês não merecem isso, eu não mereço isso. Aí comecei a falar lá, toda séria. E aí, tipo, do meio pro final, que tem muito esse negócio, né? Que eu vi um videozinho de você chamar atenção com algo impactante no começo para as pessoas te seguirem até o final. Isso. Só que eu tinha 1 minuto. Que antes não tinha ainda aumentado esse tempo. Enfim, falando, aí eu cheguei com... Já chega de trazer um atendimento meia boca, já chega de vocês ficarem muito tempo sem respostas no meu direct, já chega de um motoboy sumir com o pedido de vocês e eu não ter como dar um respaldo para vocês. A partir do dia tal, eu anuncio que a Lábio de Mel estará no iFood. E aí foi aquele... Ai, gente, sensacional. Nossa, isso foi ótimo. Tem um nome que chama isso, né? Só que eu não vou lembrar agora. E aí o pessoal já estava atento, porque eles ficaram, nesse período, durou acho que uns 15 dias. 15 dias sem doces, porque eu não estava produzindo. A não ser que você fosse lá bater na porta da minha casa, você não ia ter o doce. E aí, tive a minha inauguração no iFood. Tipo, fiz toda essa coisa de lembrar no Instagram, lembrar no feed e tal. Quando eu abri, eu tive 4 pedidos num único dia, em etapas diferentes, momentos diferentes. Sim. E eu já me senti o máximo, porque o máximo que eu tinha de pedido era 2 pedidos, então eu já tinha dobrado. Sim. E aí, estipulei, estudei um pouquinho mais sobre como funcionava o iFood. Comprei um curso caríssimo para entender como funcionava a plataforma, essa parte financeira. Sim. Porque eu vi que eu estava perdendo dinheiro, mesmo vendendo pouco, tipo, de 28%, eu estava dando, sei lá, 40% para eles e ficando com o restante para mim. Sim, sabe? fazer a precificação certa para ter noção de Exato. qual o seu custo, qual a sua despesa, qual o seu lucro. Sim, e tipo, empreender para mim era isso. Eu produzo, eu vou vender, eu vou ter o dinheiro, eu vou comprar mais. Só que aí eu precisava precificar. Sim. Como que eu vou precificar se eu não sei quanto mede o meu bolo de pote? Quanto pesa? Sim. E aí eu fui estudar o processo disso, de precificação. Eu tenho que pesar quantas gramas de farinha, só que voltei naquela fase de receita da minha mãe, de receita do Google, e eu não tinha isso de grama. Como que eu vou pesar? E lá vai eu comprar outro curso. De como fazer isso, como fazer aquilo, só que os cursos eram uma coisa muito vaga ainda assim, sabe? Não tinha aquela coisa exata. Aí eu, como sempre querendo fazer tudo, falei, vou vender doce, mas eu vou estudar para eu ser uma professora de confeitaria. Sou? Não. Quero? Não. Mas naquele tempo fazia sentido. Enfim, estudei, replanejei, fiz tudo, consegui me adequar ao iFood, abri o iFood, isso tudo em 15 dias. Abri o iFood, 4 pedidos. No dia seguinte, 8, 12, 10. Só que eu já sabia como funcionava o mecanismo de se você produzir rápido, vai chegar. Só que, mesmo com 20 minutos, aconteceu o dia que a cliente pedir, ao invés de 1 doce, pedir 5. Como que eu vou produzir 5? Só que o iFood não ia me dar mais tempo. Aí foi onde eu comecei a correria. Só que isso foi me dando um gatilho. Eu ouvia a campanha do iFood, eu já me desesperava. Eu não tinha tempo de ir no banheiro. Eu não tinha tempo de tomar um banho. Eu não tinha tempo de, caramba, acabou a banana, eu vou correr ali rapidinho. Porque, pra repor caso o cliente peça uma banoffee. Aí já aconteceu, eu estar lá no caixa da vendinha da rua de trás de casa, tocar um pedideiro, o quê? Banoffee. Eu tinha ido buscar o quê? Banana. Aí eu voltava correndo, igual uma doida, e produzia. Só que aí foi ficando um processo muito cansativo. Eu era passista? Sim, exatamente. Essa vida do carnaval. Eu não tinha mais a minha mãe. E a minha mãe que cuidava do meu cabelo e o cabelo da minha irmã. Porque ela virou transista para cuidar do meu cabelo e o cabelo da minha irmã. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu tinha uma dificuldade de aceitação com o meu cabelo, tenho até hoje.
Eu não me olho, enquanto mulher negra, eu não me acho bonita com o meu cabelo natural. Eu me acho Sério? muito bonita de trança, porque desde pequena eu cresci com minha mãe trançando o meu cabelo. Minha mãe Sim. cuidava do meu cabelo, minha mãe desembaraçava. Enfim, eu não sabia pegar e fazer uma fitagem, desembaraçar o meu cabelo sem sentir dor. Sim. Então, meu cabelo é crespo, tipo 4C, é bem crespo. Sim. Eu comecei a sentir dor pra desembaraçar meu cabelo. Com a dor veio a raiva. Então, eu comecei a detestar o meu cabelo. E aí, com isso, criava só trança, Criava trança, só trança. trança. Só que eu tinha um iFood pra tocar. Eu abria das 10 às 10, porque eu queria vender muito. Eu queria que o algoritmo me entregasse cada vez mais. Fiz o quê? Raspei a cabeça. Raspei e falei, vou ser careca. Não cai cabelo na comida, não acontece Gente. nada. Só que aí, eu sempre usei cabelo assim. Eu sempre fui extravagante, porque a minha mãe fazia o meu cabelo a cada 15 dias. Mãe, hoje eu quero um cabelo até a bunda. Ela fazia. Mãe, hoje eu quero uma trança de sereia. Mãe, hoje eu quero um cacho de leão. Ela fazia tudo. E aí eu peguei e falei, vou comprar uma peruca. Comprei uma loja aleatória e vi lá como eles faziam. Falei, vou fazer uma pra mim. Qual é o material? Não sei. Acho que faz sentido esse material. Fui e comprei. Sim. Como que eu vou prender isso na minha cabeça? Porque, tipo, era uma travinha diferente, importada, Sim. acredito eu. Aí eu falei, vou na 25. Aí entrei nas lojas de cabelo, bem da caixinha, porque eu não queria falar pra vendedora que eu ia começar a fazer meus próprios cabelos, porque Sim. senão, sei lá, você não sabe o que vai acontecer. E aí vim com material que eu achava que era bom. Fiz a minha primeira wig, porque eu estava no meu primeiro ano de passista. E eu precisava desfilar. E eu queria desfilar com cabelão. Imagina, passista, uau. Fiz o meu primeiro cabelo, ficou horrível. Ficou horrível, não ficou igual, porque eu não sabia, eu não sei costurar. Se você pedir pra costurar uma meia, eu não sei costurar. Mas agora me dá um cabelo, eu costuro esse cabelo que é uma beleza. Eu falo que é dom mesmo. É. E aí aí eu voltei nesse processo de, tá, o iFood já vai ter que diminuir. Um dia sim, um dia não. Pra eu conseguir fazer meu cabelo, pra eu conseguir ir pro meu ensaio que é todo domingo, pra eu conseguir ter uma vida, pra eu voltar Sim. aí no show do Thiago. Porque enquanto eu tava no iFood, a minha vida parou. Eu vivia em Imagino, prol do imagino. iFood. É. E realmente, a gente entra nessa bolha, né? Eu entrei. E, tipo, literalmente eu entrei e me fechei ali. E aí, só que teimosa, fazendo os doces, levando pros ensaios pra com esse dinheiro comprar outro cabelo, porque passa. Mulheres do carnaval tem que mudar o tempo todo, né? Sim. E falei, não, agora eu quero um cabelo tal. Eu preciso de dinheiro. Não, isso é verdade. As passistas, cada dia tá com cabelo, cada dia tá com uma a roupa, muda, né? Sim. E vocês fazem. Eu tenho curiosidade agora. Eu acompanho muito a Lore, essas meninas Sim. que desfilam e as aulas que elas fazem. Aquelas roupas, elas são de teste do dia ou não? A do dia vocês já Não. têm na cabeça e aquelas são Já só tem dos na ensaios cabeça. mesmo. Quem desenha a fantasia de todos os setores da escola é um carnavalesco. Sim. Que esse mesmo carnavalesco define o enredo, enfim. Ele já sabe o que você vai vestir. Você fica sabendo, talvez, sei lá, 3 meses antes. Mas já tá tudo desenhado. Sim. Aí o que a gente faz? Quais são as cores da escola? A minha, no caso, preto e tá. branco. Então, é livre para eu usar preto e branco. Eu, no caso, que sou de ala de passista, Sim. existe uma coordenação e eles definem. Olha, ensaio de domingo, vocês vão com o cabelo preso, shorts preto, regata branca e sandália dourada. No outro, vocês vão tal. Vai ter tal evento, vocês vão assim. Só que musa, elas meio que se bancam, Sim. elas definem. Sim. Só que tem toda essa base de quais são as cores da escola, qual é o enredo da escola. Sabe? Sim. O enredo tá falando de Xuxa, então faz sentido eu ir de Paniquete, não, de Paquita. Sim. Sabe? Então, de tipo, bota, é livre. alguma coisa isso. E aí, tipo, você vai bolando, você vai se organizando. Se você tem um ateliê aqui, no caso da Lore, essas meninas mais... que são... que tem uma... Travei. Elas têm patrocínio? Não, não é patrocínio. Às vezes elas têm ateliê por trás delas, às vezes elas têm o dinheiro, elas confeccionam, enfim, sempre tem alguém Sim. por trás. Não é que nem a gente que... Tem uma costureira, tem uma estilista, alguém não ali sou pra... eu que faço o meu próprio cabelo, por exemplo. Sim. Elas têm alguém que faz o próprio cabelo delas. Entendi. Enfim, é assim que funciona. E aí eu, enquanto passista, tinha alguém que ia falar. Uhum. E aí chegava um momento que esse diretor de ala ia pedir uma sandália preta. Eu não tinha essa sandália preta. Só que eu estava produzindo pro iFood, eu estava, talvez, ainda tentando voltar para um evento de pagode para produzir os meus doces. Eu estava tentando fazer o meu próprio cabelo. Enfim, a vida virou uma loucura.
Já estava uma Já loucura. estava uma loucura, só que eu queria mais. Os 15 segundos. Os 15 segundos. E é isso, você tem os 15 segundos, eu consigo. Como que eu vou manter? Eu não tinha ainda esse planejamento de começo, meio e fim. E aí é onde eu levava... Nossa, eu quebrei muito a cara e, tipo, chorava. Tudo eu choro. E ficam perguntando, ai, por quê? E não sei o quê. E é o que eu sempre falo. Peça para o universo, mas esteja pronto para receber. É uma Não coisa. cobre. Exato, o universo a gente fala, né? Quando a gente fala com Deus, a gente tem que pedir esmiuçado. E assim, com riqueza de detalhes. Se você lê a Bíblia, ninguém abrevia lá. Ah, o cara foi daqui até ali e passou. É a Não, história completa. por isso são tantas páginas, por isso são tantas histórias. Porque está escrito o que realmente aconteceu. Então a gente tem que falar com Deus, com o universo dessa forma. Dessa forma. Até para ele, tipo, ele sabe o que a gente precisa. Sim. Mas ele precisa que a gente também saiba. Exato. E quem vai ensinar isso pra gente, né? Tipo, é muito, muito louco, assim. E aí foi onde eu falei, calma, preciso administrar. Cadê a Bruna administrativa, que era CLT? Que toma conta de tudo? Exato. Estava tudo Eu ia perguntar acontecendo. dela. Então, estava tudo acontecendo, só que eu estava muito afobada ali. As coisas estão acontecendo, uau, eu preciso viver isso. Só que eu preciso viver isso moderadamente. E você Preciso também administrar. precisa viver a jornada aproveitando, né? Porque, assim, não pode ser uma... Você teve uma jornada aqui de crescimento em N áreas que você nem sabia que, de repente, você teria capacidade de fazer, porque você Exato. fez sozinho, você não fez curso, você não fez nada. Nada. Você criou ali. E você, de repente, não estava ali, como se fala, curtindo o momento. Estava muito Exato, tensa, exatamente. preocupada. O que era para ser leve se tornou uma coisa maçante. E eu não Isso. enxergava, porque eu estava ali à flor da pele, vivendo. E aí, em um momento da minha vida, eu não sei dizer qual, por qual dificuldade, o que eu passei, que eu resgatei essa Bruna DM. Ai, que E aí legal. foi onde eu comecei, a louca da planilha, que tudo eu criava planilha no meu trabalho. Era um fluxo disso, planilha rosa, planilha verde, planilha... E minhas chefes amavam, porque elas pesquisavam lá, sei lá, plano de ação. Eu tinha todo o caminho, só que eu não fazia slides, eu não manjava assim, de muitas coisas. Era Sim. planilha, então tava todos os processos na planilha. Resgatei isso e criei a minha planilha. Planilha passista, de quantos dias acontece o ensaio, quantas vezes por semana, tal. O que eu preciso ter? A sandália preta, dourada e prata, para quando eu pedir eu não passar por perrengue. Aí a Bruna, enquanto cabelo, meu cabelo estava crescendo, eu precisava melhorar essas confecções Sim. de wig. Então, tipo, tá, de onde eu vou tirar essa renda? Era só lábio de mel. E aí eu tinha que organizar a vida do lábio de mel. Como o iFood vai acontecer? Eu vou conseguir fazer um evento? Vou voltar a vender nas ruas em algum momento? Vou pegar a Páscoa? Vou pegar o Natal? E aí foi onde eu comecei a planilhar e me acertando. Ainda Sim. assim, continuei quebrando a cara. Mas a Bruna DM estava ali para organizar a minha vida. Eu Sim. tinha começado a fazer uma faculdade enquanto eu era do CLT, né? Eu era da área hospitalar e eu estava fazendo uma faculdade de gestão hospitalar. Em algum momento eu ia me tornar gestora. E aí eu veio esse Sim. insight de cadê a gestora? Sabe? E ali na questão da gestão, você aprende justamente isso, Sim. né? Só que como eu tive o burnout, eu saí, eu não queria saber de hospital, não queria de nada. Minha mãe tinha falecido, eu peguei esse trauma de hospital, então, tipo, eu não queria saber disso. Ah, sim. Só que, Sim. tudo bem, não existe só gestão hospitalar, existe gestão de pessoas, gestão de negócio, enfim. Eu precisava estudar em algum momento, só que eu estava vivendo tudo, eu não tinha o tempo. Mas eu Sim. tinha lá anotado em algum lugar que em algum momento eu ia voltar a estudar. E aí, beleza, consegui tocar minha vida e ir organizando. E aí eu fui aperfeiçoando o cabelo. Eu vendi os doces lá na minha aula de samba, nos dias de ensaio e tudo mais. Comecei a ser conhecida, tinha o iFood. Então, em qualquer lugar que eu ia, que eu era a Bruna Lábios, tinha um doce. Então, eu já tinha esse dinheiro. E eu comecei a aperfeiçoar o cabelo. Aí chegou um ensaio X que eu fui com... Nossa, falei, esse cabelo tá perfeito, eu vou usar ele tal dia, que é uma data especial. Cheguei com o cabelo, pá, aquela coisa... Que cabelo é esse? Nossa, que maravilhoso. Que não sei o quê. Eu que fiz. Aí, faz uma pra mim. Aí eu, não. Gente, a melhor propaganda somos nós mesmos. Exato. É fato, isso é muito verdade. E aí eu falei, não. Por quê? Porque eu tenho a lábio de mel, porque eu sou a passista, porque eu faço meu cabelo, porque eu sou isso, porque aquilo. Eu não tenho tempo. Passou. Aí um outro cabelo. Não, sério, agora eu preciso desse cabelo. Você vai fazer esse cabelo. E aí, beleza, fiz a minha primeira venda. Só que eu fiz pra mim. A Bruna que gosta de volume, a Bruna que não importa se o cabelo tá pesado ou não, tem o volume, tem a definição. É isso. E aí veio o meu primeiro feedback negativo, minha primeira venda que eu não queria fazer, que eu não me sentia pronta pra fazer, e veio o feedback negativo. E aí eu tive que ter essa noção de, tá, eu preciso achar um meio termo. Mas ao mesmo tempo eu tava, não é uma profissão, eu não estou empreendendo com cabelo. Não tenho porquê. Continuei seguindo.
E aí, tipo, veio uma outra amiga. Por favor, eu quero esse cabelo assim, assim, assado. Não era um cabelo que ela tinha visto em mim. Era um cabelo que ela pensava, que ela imaginava. Sim. Minha parceira de ala. E aí, que inclusive era cliente assídua da Lábios de Mel. Aham. Maluca pela Lábios de Mel. Virou minha amiga pessoal. E ela falou, eu quero cabelo assim, 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 assado. Tá bom, vamos na loja, vamos comprar o cabelo e eu vou confeccionar sua wig. Eu já estava melhor. Eu já, na costura, no acabamento, e eu comecei a ser vista, exaltada, ser referência naquilo. Só que eu tinha lábios, era o meu legado com a minha mãe. Cabelo Sim. não fazia parte disso. Imagina, não tinha porquê. Fiz. Essa minha amiga, ela é muito vendedora. Muito. E aí ela começava a aparecer no Instagram. Tá vendo esse cabelo aqui? Foi a Bruna que fez. Tá vendo esse cabelo aqui? Não sei o que, não sei o que lá. Tá vendo esse cabelo aqui? Nananana. E as pessoas começaram a te perguntar, a te procurar. E eu fiquei, gente... A Bruna administrativa não deixava eu tomar conta de mais essa demanda. Sim. Tipo, Bruna, não vai dar? E aí eu pensei, tá... Não vai. Em algum momento, quando eu tiver um tempo, um final de semana, se você encomendar com 15 dias de antecedência, eu consigo fazer porque eu confecciono um pouquinho no dia. O dia que eu não tenho que ir pra cozinha produzir um doce, aí eu vou e faço, porque não dá pra misturar cabelo com doce. Sim, Porque eu faço tudo exatamente. na minha casa. Mesmo que eu cuide de cabelo só no meu quarto e doce só na cozinha, aonde fica guardada essa embalagem? Sim. Na sala, tá ali no meio termo. Sabe? Tipo, sei lá, em cima do meu guarda-roupa numa caixa. Mas se em algum momento voar um fio de cabelo... Enfim, eu sempre fui muito racional com isso, sabe? Sim. E aí comecei a pegar encomendas assim, de a cada 15 dias. E aí eu comecei a entender essa dificuldade. A identificação das pessoas. Beleza, eu não quero tão volumosa, vou diminuir. Ah, eu tenho alopécia. Então eu não consigo prender essa wig na frente da minha cabeça. Como que eu vou fazer? Aí foi onde eu fui confeccionar uma wig com uma franja. Aí fui começando a adaptar. Só que tudo isso em períodos, assim, distantes. Sim. Não começou a ser uma coisa frequente. Só que o boca a boca ficou muito firme. E eu, enquanto mulher preta, eu entendo que, tipo, é eu que não sei cuidar do meu cabelo, porque eu tinha minha mãe cuidando. Sim. Eu entendo a dificuldade de outra mulher que não consegue cuidar do próprio cabelo. E foi aí que elas me Exatamente. pegaram, na dor. De, nossa, eu não consigo cuidar do meu cabelo, eu não sei trançar o meu cabelo. Eu preciso de uma wig, só que do jeito que você faz, eu não encontro. E até porque trançar, além do tempo, tem um incômodo, né? De, tipo assim, você fazer em você mesmo. Dói os Exatamente. braços. Exatamente. E Ou essa de ficar parte- torto, porque ou você de- não tá vendo. E aí a wig, dependente do que está por baixo, cobre. Então, Isso, uma é. wig cobre essa trança mal feita, de repente, ou cobre o seu cabelo que tá só com um coquinho, porque assim Sim. como eu, que eu não sabia trançar, eu fazia um coque com o meu próprio cabelo, com o meu cabelo gigante, e deixava ali. Só que aí, eu comecei a entender essa necessidade, porque elas me pegaram na dor, e eu, com dó, falei, não, eu vou dar um jeito. E aí comecei a confeccionar. Então, tipo, eu comecei a atrair esse tipo de cliente. A cliente que tinha alopécia, a cliente que não gostava do próprio cabelo, a cliente que não tinha aceitação. E esse mercado hoje é muito grande. E aí você entra na questão que você falou, na questão da dor. Porque aí não é só a questão da vaidade de querer mudar o cabelo. É uma Exato. necessidade. É uma Então você necessidade. já fica naquela tipo, ai, como que eu vou falar Como não? que eu vou falar não? Exatamente. E assim, eu via que muitas vezes, de fato, era uma dor. Mas eu via que às vezes era a falcatrua delas, porque assim, você vai sim fazer o meu cabelo. Entendeu? Então, a menina sabia cuidar do cabelo dela. Ela era blogueira de cabelo. Só que eu não sabia, porque eu não conhecia. Entendeu? E eu lá, ai, tadinha, vou lá e vou fazer. E isso começou a girar, começou a crescer. E aí, com isso, a Lábios de Mel foi diminuindo, foi diminuindo. E o iFood aqui, cadê a E o Bruna? iFood, cadê a Bruna? E aí o algoritmo de como eu recebia 15 pedidos num dia, eu comecei a receber 8. Aí eu voltei para a estaca de lá do começo. Sim, Só que exatamente. para mim não era um problema porque ia chegar o dia de pagar as contas, eu ia ter o dinheiro de pagar as contas, Sim. porque o que eu tava perdendo no iFood, eu estava ganhando com o cabelo. Sim. Só que eu voltava nessa estaca de, cara, Lábios de Mel é o meu legado. E eu amo fazer doce. Eu amo fazer doce. Eu fico lá na cozinha, eu coloco meu pagode, eu coloco a música alta que eu gosto de ouvir, eu vou cantando, eu vou... E a hora passa que eu nem sinto. Então, tipo, Sim. eu tenho isso de não vou tirar o lábio de mel. Aí me veio uma dessa cliente de cabelo, que eu fiz o cabelo pra ela, foi perfeito. Agora eu preciso de você, você vai andar comigo aonde eu for. Eu falei, gente... Como? Gente, ó, agora o iFood ficou louco. O iFood acabou. Bugou o iFood.
E aí foi onde eu entendi. Falei, tá bom, eu vou perder um pouco, mas ainda assim eu estou aqui. Sim. iFood, tipo, olha, chefe, vou ao invés de todos os dias das 10 às 10, eu vou abrir dia sim, dia não, de tal horário a tal horário. E aí o iFood traz essa devolutiva de beleza. Você faz seu horário. A gente recomenda que seja uma carga horária de 80 horas semanais. Você quer fazer 70? Tudo bem. Ou você vai cumprir essas 80 só que de outro jeito? Tá tudo bem também. Sim. E aí eu fui entendendo isso e fui, tipo, fazendo dia sim, dia não. Criando o seu horário, sua Criando o meu estratégia. horário, só que eu tinha na cabeça que eu não podia descumprir esse horário. Sim. Eu não podia ter cancelamentos. Só que o iFood é uma plataforma muito boa, porque quando o motoboy foge com o seu pedido, ou ele tem um acidente, ou ele faz qualquer coisa, a plataforma se responsabiliza. Ela respalda o seu cliente. Bom. Então, eu saí daquela coisa, WhatsApp, Instagram, então eu tinha um tempo mais livre. Eu Sim. acordava de tal horário a tal horário, eu estava lá fazendo meus doces do iFood, deixando tudo organizadinho, do jeito que eu falei que fazia. Entregava, chegava no Instagram só para falar, olha, hoje saíram 10 pedidos. Aí eu comecei a mexer com o pessoal para sair do Instagram, para sair daquele direct e vim pro iFood. Boa. E aí, tipo, vamos ver como eu embalo esse pedido? Aí eu montava. Sabe? E a coxinha de brigadeiro que vocês tanto amam, vamos ver o processo de montagem? Esse cliente aqui pediu, sei lá, adicional de tal coisa. Como é que eu faço esse adicional? E aí essas pessoas começaram a migrar pro iFood. Então, além de ter a entrega que o iFood já recomendava, eu tinha os clientes que eu trazia. E pra mim ficou mais confortável. E aí comecei a fazer as wigs. Só que aí, essa menina que falou, eu preciso de você, ela conseguiu, ela é modelo de maquiagem, a Larissa. Ela conseguiu uma parceria com uma loja de cabelos. E ela falou, eu não vou largar você. Então, eu vou pegar esses cabelos com essa loja e você vai confeccionar as minhas wigs. E, em troca disso, eu não vou ter o dinheiro para te pagar. Vamos fazer uma parceria e, tipo, eu te divulgo? Só que aí eu pensei, como que eu, no meu perfil, a fã do Thiaguinho, a já empreendedora da Lábio de Mel, vou introduzir o cabelo. E aí eu falei, me dá um tempo. Aí ela falou, tá bom. Me deu tempo. Ela falou, você tem um mês. Aí eu fiquei, gente, e agora? Aí lá vai a marqueteira de vir no Instagram de vem uma coisa nova por aí. E não sei o que. O que vocês acham? O que vocês sugerem? Até o dia que eu cheguei e falei assim, gente, vou profissionalizar as wigs. Porque eu já era referência ali no mundo do carnaval. Sim. No meio das passistas, no meio das musas. E eu parei de vender para pessoas que só me conheciam e passei a vender para desconhecidos. Igual foi o processo da Lábio de Mel. E exato. Falei, tá. Chegou o momento de eu criar uma página aí para os cabelos. Aí veio, como tudo na minha vida é de família. Falei, qual vai ser o nome? A minha afilhada, que eu falei que começou a me trouxe para o mundo dos doces, para fazer doce para a família. Ela me chamava de Buba. Um dos primeiros nomes que ela... Primeira fala que ela pronunciou foi Buba. Foi papai, Popó, que ela era louca pela galinha pintadinha, e Buba. E aí eu falei, e no meu Instagram, quando eu entrei no mundo do carnaval, eu já mudei. Eu falei, preciso criar uma persona, não vou ser a Bruna. Sim. E aí eu mudei pra Marques Buba o meu Instagram. Eu era conhecida no mundo do carnaval como Buba. Não era conhecida, renomada. Sim. Mas quem me conhecia por Buba. Como Buba, sim. Abri a caixinha de perguntas no Instagram. Gente, eu preciso profissionalizar as wigs, preciso que vocês me ajudem com o nome. Só que eu não quero que seja nada atrelado ao meu nome. Queria, porque eu tinha a experiência da Lábio de Mel. Sim. E eu tinha uma experiência baseada naquilo. Abri a caixinha, só deu Buba. Buba, não sei o quê, Buba Confecções, Buba... Enfim, vários. E eu, gente, não quero. Ignorei. Depois de 2 dias, abri a caixinha de novo. Buba, não sei o que, não sei o que lá. Falei, sabe, isso já faltavam 10 dias. Falei, eu tenho um prazo, preciso criar esse Instagram. Falei, vai ser Buba Wigs, que foi a mais votada, e depois eu mudo. Só que aí, eu já tinha essa coisa de personalizar. Sim. Eu tinha que ter uma logo, porque eu não podia pegar nada, pra não passar por tudo que eu já tinha passado pela Lábios de Exato, Mel. aprendeu com a primeira referência da Lábios. E aí eu peguei um papel e caneta e escrevi Buba Wigs, uma agulha, aquele coisinho que você põe a linha, um carretel, e escrevi lá. Cheguei no meu designer, o da Lábios, e falei, está nascendo Buba Wigs. Você é louca? Você já tem a Lábios? E não sei o quê. Como que você vai fazer? Na época, tinha uma pessoa que ia entrar nisso comigo. Eu falei, relaxa, eu só vou confeccionar, não vou administrar, não vou fazer nada. Essa pessoa saiu em um momento. Só que eu já estava ali, já estava com o Instagram criado, já estava com a identidade visual no processo, no forninho, que eu gosto de falar assim. E eu falei, é isso, vou tocar sozinha. Só que eu não pensei que eu ia vender tanto, assim. Beleza, criei. Só que aí a Bruna empreendedora, que não teve muita coisa com a Lábios, já queria um site. Já queria identidade visual.
Já queria um CNPJ, só que eu já tinha um CNPJ com a Lábios. Aí me vem aquilo, qual era a minha referência? Qual era o meu estudo? Não tinha. Eu falei, então vamos com calma. Vou fazer um Instagram para eu divulgar essa parceria com essa minha amiga. E em algum momento eu vou criar um site, em algum momento eu vou fazer acontecer. Isso foi em maio de 2023. Isso, ano passado. Ano Criei um retrasado. Instagram retrasado. É. Não, então foi 2024. Ah, Criei um Instagram, começamos a divulgar, só que assim, não tinha vendas, porque era só pra divulgação, eu continuei com essa vida, assim. A Labs voltou com um boom de tipo, tá, vamos lá, tá no iFood, comecei a receber encomenda de aniversário, encomenda de casamento, encomenda de tudo, e eu comecei a faltar aos ensaios do Vai Vai. Eu não conseguia estar lá no domingo, porque domingo era dia de aniversário, era dia de festa, então eu tinha 100 brigadeiros para entregar, um bolo de 2 quilos, enfim. Eu precisava viver o momento, eu tinha conta para pagar. Amava o carnaval, só que aquilo... Nisso já tinha mudado a direção de ala. Renúncias, né? Eu odeio essa palavra, eu odeio. E aí, como mudou a direção da ala, não era uma pessoa que eu tinha afinidade, porque não eram os meus professores que sabiam da minha trajetória, ela veio meio que como uma profissional mesmo. Falou, olha, não está fazendo mais sentido. Eu preciso de você aqui. Sim. Somos uma ala com 40 mulheres. Por que eu tenho 39 e você não está? E aí veio com essa pressão. E aí eu peguei, conversei e falei assim, não, olha, eu vou dar um jeito. Enfim, não dei um jeito. Aí chegou um período que ela falou assim, você vai ter que escolher. Ou você desfila com a gente, ou você vai ter o seu trabalho. Eu entendo que é seu trabalho, que é um empreendimento, que você está sozinha, mas não faz sentido. As pessoas estão me cobrando, a diretoria está me cobrando. Ela poderia ter aberto uma exceção? Poderia, porque a gente sabe que em todo lugar tem exceção. Sim. Só que não tinha afinidade, assim. Então, para ela poderia me substituir por qualquer outra pessoa. Eu fiquei muito chateada. Aí volta aquela Bruna, que quando saiu do evento fez um barraco nas redes sociais. Eu fiz um barraco. Porque ela me fez fazer uma escolha, porque foi um momento difícil, não sei o quê. Só que as pessoas meio que apoiaram a minha causa, porque elas entenderam a minha dor. Sim. Mas aí vem um feedback de tipo, tudo bem, você não vai ter que sair, você tá sentindo dor, mas você vai ter que continuar a sua vida. Exato. Bora fazer a Bubble Wigs acontecer? Aí eu falei, então agora só de raiva eu vou fazer a Bubble Wigs acontecer? Pegou a energia de lá e jogou no outro negócio. De lá e joguei no outro negócio. Só que aquilo, empreendendo sozinha, eu não tinha muito dinheiro. Cabelo é caro. Sim. Eu já comprei uma lace, já fiz rasta. Então. E essa minha exclusividade de personalizar do jeito que a pessoa quer, eu não encontro em qualquer Rasta lugar. não, fiz Então, dread. Fiz eu dread. tinha que... Dread? Fiz Meu sonho, loiro, fazer do escuro pro loiro, até aqui a cintura. Meu sonho. 10 horas sentada. Então, agora, você pode comprar uma wig de dread e você só aplicar. Então, Exato. Tipo, é obrigada. Muito vasto, Salvou. assim. Eu estou estudando isso, sabe? De, tipo, Sim. ampliar esse mercado mesmo, sabe? De não atender só a menina que tem a mesma dor que a minha, de alopecia, de não conseguir cuidar do cabelo. Só que ainda é um processo. Sim, não, agora a Bruna, né, administradora, lá, gestora, vai liberando você aos poucos. Mas sabe uma coisa que eu percebi que eu achei interessante? Você falou da coisa do 15 segundos, né? Sim. Na vida a gente passa por 15 segundos o dia todo. O dia todo. Só que são decisões, às vezes, talvez rápidas, não tão decisivas na vida. Você passou por esses 15 segundos em coisas muito decisivas, né? De tipo, ou é ou não é. Você, hoje, qual dica que você deixaria para alguém, independente do ramo, seja doce ou wigs, ou qualquer outro ramo, o que você falaria do tipo, você acha que é válido falar, aceita os 15 segundos e vai? Ou fala com a Bruna gestora e presta atenção? Olha, Não, é legal falar isso porque é uma virada de chave que a gente está dando nas pessoas aqui, né? Sim. O que eu falo, assim, o que eu diria, na verdade, tem assim, os 15 segundos de coragem. É ele que vai abrir a porta. Depois a Bruna administradora que tem dentro de você vai resolver. Mas tenha os 15 segundos de coragem. Só que com cautela. Você precisa se ver a curto, médio e longo prazo, que foi o que eu comecei a fazer entender, porque apanhei muito com lábios de mel, muito. Sim. Já aconteceu diversas coisas, porque eu fui atropelando os processos. Então é isso, estude o processo. Você quer isso? O que você tem para ter isso? Você tem dinheiro? Não tem dinheiro? De onde você vai tirar esse dinheiro? Tenha todo esse planejamento. Pense no começo, meio e fim, curto, médio e longo prazo, mas tenha os 15 segundos de coragem. E depois você administra. Não consegue administrar sozinho?
Tem um plano B, tem uma pessoa. Tem alguém que Isso. seja especializado nisso, mas tenha. Porque o universo... Você não pediu? Você não teve os 15 segundos? O universo vai te trazer. Como que você vai administrar? É. Então, é mais isso. Você pensar nesse processo, sabe? De, eu quero isso. O que eu tenho? Não tenho nada. Como eu vou buscar? Sabe? E Sim. fazer acontecer. E confia que dá certo. Dá certo. Não, e é o que a gente falou aqui no início dos bastidores, que a gente, né, disse, coloca o pé, que Deus dá o chão. E é realmente isso. Óbvio que a gente tem que ter a cautela, né? Sim. Foi muito importante você falar disso, de cautela, porque senão a gente tem a responsabilidade também de incentivar as pessoas a criar os sonhos dela, colocar ali, sair, tirar do papel, mas tem que ter a responsabilidade de, tipo, não Exato. sai atropelando tudo, porque o prejuízo é X, vai ser um valor, Sim. mas a frustração do Nossa. sonho Sim. não tem valor. Não tem. E eu falo, a frustração, assim, é o sentimento que mais me corrói. Porque, como que você lida? E você vai lidar com isso sozinho? Você não pode ter o especialista que for, pode ter a psicóloga, a terapeuta que for. É seu, é um processo seu, você que vai ter que passar. Então, Sim. cautela é necessário, sim. E aquilo, se você quer pedir para o universo, não tenha medo de caminhar. Você tem que se movimentar. Você tem que ter uma Exato. constância. E aí, isso foi o que a Bruna administrativa implantou na Bruna empreendedora. Com muitos testes, erros e acertos. E aí foi aonde, lançando a Bubba Wigs, no processo de pensar no lançamento da Bubba Wigs, eu tive essa cautela. Eu Que legal, pensei, porque você aprendeu lá atrás. exato, eu tenho uma marca, Sim. eu tenho um Instagram, e só que eu não quero voltar nesse processo da Lábios de Mel, de a cliente me chamar, eu ter que responder, eu ter que Sim. explicar, eu perder esse tempo de confecção. Eu não queria perder esse processo, repetir esse processo, porque Sim. foi doloroso. Sim. Então, eu pensei, então vamos com calma. Eu vou lançar isso em maio. Eu vou lançar a Bubba Wigs em julho. Período curto. Na minha cabeça eu ia conseguir. Curto. Aí eu fiz o quê? Mais uns 15 segundos de coragem. Falei, vou procurar um investidor. Sem nenhum planejamento. E aí eu fui num cliente da Lábios de Mel, que virou meu amigo, que ele tinha uma condição financeira bacana. Eu falei, olha, se fosse para você investir em mim hoje, você investiria na Bubba Wigs ou na Lábios de Mel? Porque aí ele investindo, eu ia lucrar e ia tocar. Exato, ia tocar, né? Tipo, Eu jurei que ele ia falar Lábios de Mel. Ele falou Bubba Wigs. Aí eu, hã? olha. Aí eu falei, tá bom, então eu vou criar um plano de negócio. Falei isso, mas o que era um plano de negócio? Eu nem sabia. Lá vai a Bruna no Google, lá vai a Bruna no YouTube. Pesquisei do meu jeito, enfim. Estipulei que eu ia lançar a Bubba Wigs em julho. Sendo que eu tinha falado com ele no final de maio, começo de junho. Eu tinha um mês. Oh my God. E aí eu fiz umas contas lá, assim, de tipo, quantos cabelos eu quero ter? Eu quero ter o estoque. O que eu preciso? Que é o que eu falei do planejamento. Isso. Eu preciso de um estoque, eu preciso de um site, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu cheguei num valor total aí pra começar de 10 mil. Aí ele pegou e falou, tá maluca? Eu tenho 3. Você vai ter que se virar com 3. Aí eu pensei, caramba, não vou ter um estoque? Aí eu tive sozinha um pensamento de vou criar um lançamento, porque eu lembrei que aquele barulho que eu fiz do Já Chega, Já Chega, na do Lábios de Mel iFood. deu certo. deu certo, trouxe engajamento. Eu falei, então eu vou criar um lançamento e eu vou divulgando esse lançamento. Sim. E aí foi onde eu pensei, o que eu preciso? Que na Lábios eu não tive. A minha imagem estava muito desgastada através da Lábios. Se eu trouxesse essa Bruna da Lábios para Bubba Wigs, eu acho que ia dar um choque. Sim. Então foi a ideia que eu tive de ter parceiras, de ter modelos para esse lançamento. Ai, que legal. Então, no começo, no meu lançamento, seriam com outras pessoas, não seria a minha cara ali, de fato. E aí eu tinha 3 mil reais e um mês. Eu achei que eu ia conseguir fazer tudo. Peguei para minha cunhada, que também empreende, falei, eu preciso de um site. Ah, mas eu não criei o site. Falei, mas você criou o seu? Igual fizeram comigo com a Wig, eu quero um site, você vai fazer um site. Ela estudou lá, todo um planejamento, um orçamento, e daí também ela tirou que ela conseguia ampliar esse meio dela de empreender. E além de vender os produtos dela, ela conseguia também vender a criação de um site. E eu não tinha tempo. Porque eu demanda tinha lábios, tempo. eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha uma marca para lançar, sem saber como se lança uma marca, sem saber o que é uma marca, sabe? Porque eu não tinha feito uma pesquisa. E aí, eu peguei e falei com ela. Ela falou, olha, eu preciso de X valor pro site. Já saiu desses 3 mil que eu tinha. Sim. Que eu não tinha ainda. Aí, peguei e dei o valor do site. Que eu acho que não deu, acho que R$900 na época.
2 dias depois que eu paguei o site, esse meu colega chegou pra mim e falou, olha, não tenho mais 33 mil reais. O emprego caiu, a oportunidade que eu tinha caiu, não dá pra eu tirar do meu orçamento, porque isso era um a mais que eu Aham. teria pra te dar, e é isso. Aí eu falei, nossa, lascou. Eu tenho um site em andamento. Eu não tenho material, eu tenho as modelos porque eu já tinha falado com as meninas, mas eu não tenho mais nada. Aí eu tirei um caixa da Lábios, fiz, acho que uma rifa na época para levantar esse dinheiro e não me senti mais no direito de pedir emprestado para ninguém, porque em algum momento eles Sim. poderiam me deixar na mão. Sim. E aí consegui um valor X, consegui fazer 5 cabelos. Então eu tinha 5 modelos. E aí eu pensei grande demais. Eu fui atrás de musas do Rio de Janeiro, do Carnaval do Rio de Janeiro, pessoas influentes, assim, de outros lugares. Fui também nas minhas amigas, mas eu Sim. fui em 3 amigas e eu queria 2 meninas de fora. Sim. Falei, conversei. Aí falei, olha, eu pago sua condução pra você vir pra cá, não sei o quê. A gente organiza. De onde eu ia tirar esse dinheiro, eu não sei, mas eu tinha um planejamento e ia dar certo. E você tinha ideia. Melhor ideia. Sim. Falei com meu amigo, que é fotógrafo do carnaval, e ele fez uma parceria também, de tipo, olha, permuta pra mim não funciona, porque é só uma divulgação. Você vai ser em um único momento, depois as pessoas vão esquecer. E isso ficou na minha cabeça. Tipo, Bruna, permuta não serve? E faz sentido. Sim. Falou, sei lá, de X valor eu faço pela metade do preço, tudo bem? Tudo bem. E aí eu correndo, porque eu tinha um mês pra lançar. Eu já tinha falado pro meu público que eu ia lançar dia 27 de julho. Então, o pessoal tava esperando. E aí confeccionei as 5 wigs, marquei com todas as meninas, olha, vai ser dia 27, dia 25 de julho nós vamos fazer as fotos, porque eu tenho que lançar dia 27. Aham. Eu ia ter 2 dias pra subir esses cabelos pro site, enfim, eu ia dar conta. Aí falei com as meninas, tava tudo lindo, eu consegui o dinheiro pra confeccionar as wigs na semana, 3 dias antes. Então, eu tinha que pegar o meu dinheiro, ir lá no Brás, uma loja específica, pegar Comprar os os cabelos, produtos. voltar para confeccionar 5 cabelos em 3 dias. Fiz. Virei noite, contei com a minha irmã, falei, olha, não, uma coisa, eu nunca consegui pedir ajuda, eu sempre tive muita dificuldade. Só que ali eu tava bugando, e eu já tinha os traumas da Lábios de Mel, o aprendizado, vamos dizer assim. Sim. Falei, não vou repetir o processo, preciso de ajuda. Minha irmã foi e me ajudou. Por que eu posso te ajudar? Porque ela trança cabelo, que inclusive foi ela que fez essa trança. E só que ela não sabia esse acabamento. Eu ensinei rapidinho, eu falei, ó, é assim, faça isso, ok? Ok, ela me ajudou. Isso 1 dia antes de fazer as fotos. Aí, nesse 1 dia antes, as 2 meninas que iam vir do Rio de Janeiro desmarcaram. E eu procurando, eu mandando mensagem, já naquele desespero, naquela ansiedade. Sim. E eu falei, gente, e agora? E aí eu peguei e falei, não, vai acontecer, eu vou arrumar outras 2 pessoas. Se eu não conseguir, eu mesma coloco o cabelo na minha cabeça, eu vou, tiro foto e divulgo. Aí tá bom. O site estava pronto, chegou o dia, aí eu tive que ter... A Bruna administrativa falou, beleza, quantas horas você vai ficar nesse estúdio? Você fica sem comer, você já está acostumada, mas e essas meninas? Sim. São suas amigas, mas ao mesmo tempo é profissional, tipo, é uma marca, sim. é um lançamento Não, e de tem uma uma preocupação marca. também, né? Sim. Com quem tá ali te auxiliando, E aí, te eu no ajudando. desespero, no dia antes da madrugada, eu falei pro meu irmão, preciso de ajuda. Planeja, eu preciso de comida, preciso Sim. de bebida, eu vou ficar de tantas horas. Pensa pra mim o que eu preciso fazer, enquanto isso eu costurando. Ela me ajudou, a gente chegou no consenso de, olha, não dá pra levar marmita, não dá pra você fazer uma comida porque você não tem tempo. Compra, a gente comprou esfirra e leva. E compra Coca-Cola, que eu sou louca por Coca-Cola, e suco. Aí chegou lá, tava tudo lindo, tudo bonitinho. Aí, como eu sou a louca dos personalizados, o meu designer, eu planejei uma caixa, voltei lá na 25, foi uma loucura essa semana de lançamento. Tipo, entrava 50 reais, eu ia na 25 pra não sei o quê. Entrava 100 reais, ia na 25 pra não sei o que lá. Comprei caixas, estampei Bubba Wigs Sim. na tampa. E eu queria, pensando em sustentabilidade, porque hoje pra você empreender, você tem que ter Tem. Exato. né? Perfeito. E aí eu quis eco bags personalizadas. Olha, que legal. Personalizadas. Tinha que ser personalizadas. E aí meu designer, beleza, eu faço, mas Tantos dias. tantos dias. Não tenho tantos dias. Não tenho tantos dias. Aí eu peguei e falei, tá bom, eu vou dar um jeito de arrumar alguém que faça. Arrumei. E aí o dinheiro. E aí eu gambelando a menina, olha, preciso de tantas sacolas. De 10, que eu pedi 10, já diminuíram para 6, que eu iam ter das 5 meninas e mais uma. Enquanto isso, eu tinha que procurar outra menina. Enfim, recebi as sacolas, montei um press kit com a caixa personalizada. Você abria a caixa, coisa mais linda. Tinha a eco bag personalizada. Sim. E aí, aquilo já foi um baque. E aí, o que eu pensei?
tem meninas que não sabem colocar wig, não sabem cuidar do próprio cabelo, não sabem fazer o acabamento. Eu Sim. peguei um potinho de acrílico, coloquei gelatina, escovinha de baby hair e um perfume capilar. Ai, que legal. E aí coloquei dentro dessa caixa. As minhas modelos amaram. Pensou assim, fora da caixa, é o que eu sempre pensei falo. fora da Tem que caixa. pensar fora da caixa para poder impactar, principalmente no Sim. lançamento. Principalmente no lançamento, porque as minhas clientes sabiam do meu diferencial, as pessoas Sim. de fora não. Exato. Então eu tinha que impactar. Aconteceu, tudo fluiu muito bem, foi um dia muito bacana, muito divertido, porque não vieram as meninas do Rio de Janeiro, mas eu consegui substituir uma amiga. E aí o que eu pensei, a estratégia, né? Eu tenho 5 cabelos e 4 modelos, uma vai repetir, vai usar o outro cabelo. Sim. E tá sim. tudo bem. E foi o Tá que aconteceu. E aí eu tinha a marca, era marrom. Tem, tipo, eu chamo de 50 tons de marrom, porque o meu designer me ajudou a pensar nisso. Sim. Eu sempre gostei muito do preto, eu sempre usei muito preto. Só que ele cismou de ser marrom, pra mim fez sentido, tá tudo bem. Ele pegou, criou a logo, mudou, tirou o carretel, pegou a agulha, só, tipo, tava escrito Buba Wigs. E aí, no meio desse Buba, a agulha atravessa. Eu amo a minha identidade visual. Criamos, fiz os press kits, vivemos as fotos, fizemos os vídeos, tudo. Hoje, a Buba Wig está... Tá acontecendo. E aí... Só que eu não tinha voando. como lançar. Porque eu fui racional. Falei, beleza, eu vou subir isso pro site, vou lançar, vou ter pedido. Como que eu vou fazer? Se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho estoque. E aí, começou a acontecer diversas coisas que eu tive que ir deixando. E aí, Sim. de julho, eu fui lançar só em outubro. Com cautela. Com cautela. Voltamos a falar da tal da cautela que é necessária. Sim, eu não sofri nesse processo, nesse Sim. período. Eu entendi que eu precisava esperar. Eu esperei tranquilamente. Estava ansiosa, claro, o meu público também. Porque eu falei, só que eu fiz toda uma jogada de marketing. E aí você criou a moda, né? Que é aquela coisa da exato. pessoa ficar... Ai, não, porque E quando aí, lançar, como demorou tempo, eu quero ser a primeira. Eu quero ser a primeira, Exato. exatamente. E aí tive uns toques aqui, uma ajuda aqui, outra ajuda ali. A minha cunhada que criou meu site, ela faz cosméticos e foi onde ela veio com essa experiência do cheiro. Sim. Olha, traga um cheiro seu, vamos personalizar um cheiro seu. Boa. E aí, tipo, eu testei tudo isso com as modelos. E elas me trouxeram um feedback muito positivo. Muito mesmo. E aí fiz as fotos para entrar no site com 50 tons de marrom. Cada uma delas foi com um tom de marrom para remeter à marca. Sim. E elas me deram esses feedbacks de, olha, gostei do pentinho do baby hair, gostei disso, gostei daquilo. Só que precificando, para eu vender do jeito que ia ser lançado, ia ficar muito caro. Sim. E aí eu já separei e criei, tipo, olha, você quer essa caixa? A caixa é adicional, então é tanto. Você quer esse mini kitzinho para uma necessidade? O kit é tanto. Enfim, tá tudo separadinho no site. Consegui lançar em outubro e foi uau. Só que assim, cadê o dinheiro? Cadê os 12 pedidos do iFood? Cadê? Sabe? Demorou muito mais. E aí foi onde eu entendi que eu precisava de uma estratégia, que eu precisava realmente de um plano de negócio. Sim. Só que eu não consigo fazer tudo sozinha. Então, eu não ia passar pelo processo de novo de me matar, porque a gente se mata sozinha. Fui atrás de uma empresa. Encontrei um amigo meu, falou, olha, sua marca é marrom, né? Foi muito engraçado isso. Sua marca é marrom, né? Sim. Olha, eu tenho um menino que trabalhou na Globo, que ele trabalha com marketing, que ele falou que o marrom é o novo preto. Não sei por que, mas faz sentido você seguir ele. Em algum momento, a Buba Wigs e ele vão trabalhar juntos. Aí eu falei, tá bom. Segui esse menino. E aí eu comecei a acompanhar o processo dele. Ele estava criando a marca dele. Ele tinha acabado de sair da Globo. A gente sempre sonha em estar na Globo. E uau, aquela coisa. Sim. E não, o Anderson estava criando a abacaxi, que também é uma coisa que veio de família, assim, um processo. Aham. Ele usa a frase que eu acho muito bacana de vamos descascar esse abacaxi? Tipo, e criando, e eu vi esse processo de criação. Essa cautela, esse cuidado, essa precisão. Só que a Buba Wig já estava lançada. Novamente uma referência. Novamente uma referência. E aí conversei com ele, ele me trouxe um orçamento que eu falei, não, tá dentro da minha realidade? Tá tudo bem. Só que estávamos em outubro, novembro já é carnaval. Eu não ia estar desfilando, ia ser o meu primeiro ano sem desfilar, porque eu tinha aberto mão disso. Falei, não, a Buba Wigs vai ter que estar no carnaval. E aí, abri mão dele, desse investimento, e fui produzindo do meu jeito. Aumentei o prazo de confecção no site, tipo, eu tenho um prazo de 9 dias, porque é o tempo do cliente pagar, se for cartão de crédito, cair na minha conta, sei lá, no dia seguinte, no dia útil, eu ir até a loja, ou pedir esse cabelo para chegar até mim, se essa loja não tem, um Mercado Livre da vida. Enfim, respeitando os processos, para eu ter pelo menos 2 dias para confeccionar. Sim. E aí, tirar uma foto e divulgar. Deu errado esse processo de tirar foto e divulgar. E aí, outros processos foram dando errado. Eu estava sendo vista, mas eu não estava conseguindo converter essa visibilidade em venda. Boa. E aí, volta planejamento.
Só que eu não tenho dinheiro, vou levando, vou levando. Fui conhecer o Carnaval do Rio de Janeiro. Entrei, surgiu mais uma vez uns 15 segundos de coragem. Uma colega minha, que é fã do Thiaguinho também, ela tem uma página que faz coberturas de casais de mestre-sala e porta-bandeira. Aham. E ela falou, olha, eu preciso de comunicadora, de alguém que esteja cursando marketing, jornalismo. Eu não faço nada disso. Mas eu empreendo, no meu perfil eu sou uma influenciadora, Sim. informação. E eu fui lá nos 15 segundos de coragem e falei, eu. Aí ela pegou e falou assim, nossa, eu super colocaria você. Aí eu, de novo, não estava preparada para isso. E a Bruna, administradora, E a Bruna gestora, só assim, ó. Exatamente, Na se mesa. coçando. E aí foi onde eu pensei, beleza, eu preciso fazer dinheiro. Qual vai ser o período de ensaios técnicos? Que era para os ensaios técnicos. Vai ser de tal a tal. Fui racional e falei, de 5 datas eu consigo estar em 3. Tudo bem? Tudo bem. Trabalhei igual maluca para conseguir dinheiro. Eu tenho uma amiga no Rio de Janeiro que está morando atualmente em São Paulo. Sim. E ela ficou na minha casa para passar por esse processo para conseguir morar aqui em São Paulo. Então ela falou, olha, quando você precisar ir para o Rio, a minha casa é sua casa. Já tirei aí dinheiro de hospedagem. Então, o que eu Sim. precisava, passagem de ida e volta. Já tinha um lugar para ficar, mas eu precisava ter um dinheiro extra para comer, um dinheiro extra para um Uber. E aí, o que eu pensei? Eu vou chegar lá, vou entrevistar pessoas do carnaval e eu vou estar com o meu melhor cabelo, porque a Bubba Wigs em algum momento vai aparecer. Sim. Chegou lá, não deu certo. Eu estava lá no Rio de Janeiro, pronta para encontrar essa minha amiga, colega. E ela pegou e falou, olha, não vai dar. Não vai dar, eu vou estar porque faz muito, vai mexer com o meu emocional. O dia de hoje são escolas que faz parte da minha trajetória. E como eu já estava com uma amiga nesse começo, ela vai seguir comigo. Lá, chama Liesa, né? O conjunto que cuida do Carnaval de São Paulo. Aqui é Liga, lá é Liesa. Tá. Sim, sim. E aí, ela já tinha enviado os nomes, tem toda uma administração, tem toda uma organização. E o meu nome não estava lá. Só que assim, ela poderia ter me comunicado. Uhum. Ela não me comunicou. E isso me deu gatilho porque há um tempo atrás, 2022, eu fui para um projeto do Thiaguinho, em Salvador. E eu amadureci todo esse projeto, assim, de tipo, vou para Salvador para viver esse show. Sim. Tem uma amiga que mora lá, que eu até ajudei ela nesse processo de morar lá. Ela pegou e falou assim, olha, fica uma semana aqui, porque eu preciso comer os doces da lábio de mel. Dessa uma semana passou para um mês. De um mês ela falou, olha, tirei a cópia da chave da minha casa, tem uma cama para você, vem. A minha namorada trabalha num restaurante aqui que é tipo uma rede de Outback. Aham. E você entra com sociedade, a lábio de mel não tem doce, a lábio de mel vai fazer essa parte. Aí eu falei, nossa, uau, tem um plano de negócio. Vou morar em Salvador, eu sou louca por praia, faz sentido? E aí eu fui, só que nesse período, um mês antes, eu estava passando por uma dificuldade financeira. E eu falei com ela abertamente, falei, olha, não tenho dinheiro, só comprei a passagem de ida, vai acontecer o projeto do Thiaguinho e eu vou voltar para casa. Não, você vai ficar aqui. Você vai ter essa empresa para você trabalhar. Você pega o seu expositor e vende brigadeiro na praia. Aí eu falei, voltei para as vendas nas ruas. Sim. Lá, poderia ter a situação da sede? Poderia, mas era uma outra cidade. Esse rapaz não estaria lá. Então eu falei, Sim. isso. Fui, só que aí deu errado. Chegou o terceiro dia lá na casa dela. Ela pegou e falou assim, eu não sirvo para dividir casa com ninguém, eu preciso que você saia da minha casa. Ai, gente. E aí eu me vi numa situação de ter que viver de aluguel. Enfim, foi um processo assim doloroso. Situações que a vida traz que a gente não espera, e que na verdade vira aprendizado. Sim. Vira, mas ali no momento que você está vivendo, é um sofrimento, é a tristeza, é a preocupação. Total. Eu percebi que você passa por desafios de uma forma muito forte. Sim. Mas isso é uma estrutura também que você criou. Sim, por né? ser sozinha, fazer tudo sozinha. Então, eu me consolava, eu me reerguia. Só que chega um momento que você precisa. Hoje, você se vê como? Toda essa trajetória da Bruna, de tipo, altos e baixos que a gente passa na vida, você vê que deu certo? Ah, deu. Porque O seu sonho? deu. Está dando, na verdade, né? Porque ainda, quando a gente fala que deu, é porque a gente atingiu o objetivo maior. Eu ainda não atingi o meu objetivo Você está maior. caminhando para Eu ele, estou isso. caminhando, mas deu certo sim. A Lábio de Mel me ensinou muita coisa. A Bruna, administrativo, me ensinou muita coisa. Eu ainda vou ter altos e baixos. Sim. E viver de sonho é isso. Hoje, a Bubba Wigs também é um sonho.
Porque eu trago a minha mãe comigo nisso. Minha mãe Sim. transista, cuidava do meu cabelo, que sabia da minha dificuldade enquanto menina negra que não gostava, não me aceitava. Então, eu transfiro isso para outras pessoas, sabe? Perfeito. Então, deu certo. Deu certo ter dado errado lá atrás, sabe? E passar de novo por essa situação no Carnaval do Rio de Janeiro com essa menina que, mais uma vez, eu confiei na palavra de uma pessoa. E isso me traz para, chega de boca a boca, tudo precisa ser formalizado. E é onde eu estou caminhando para isso na Bubba Wigs. A Lábios hoje tem um outro formato. Que como a Bubba está crescendo, que eu já vou voltar nisso, que deu um boom no Carnaval do Rio de Janeiro, a Lábios de Mel hoje, para mim, faz sentido eu tocar em datas sazonais. Certo. Natal, Páscoa. E para eu não deixar de atender esses clientes que gostam do meu doce, fazer uma coisa mais mensal. Tipo, olha, teremos pronta entrega, vou me desfazer do iFood, ainda estou nesse processo de me desfazer do iFood. E é isso, uma vez por mês eu vou divulgar um cardápio X, vocês vão ter tantos dias para fazer essa encomenda e tantos dias para retirar seu pedido. A Bubba Wigs vai seguir e a Lábios de Mel está seguindo. Então, deu certo. Sim. Isso me faz recalcular rota, recomeçar, ressignificar, renunciar, que eu já falei que é uma palavra que eu odeio. Então, tipo, sim, ser forte. O tempo todo a gente não vai conseguir, mas... Não, exatamente. eu empreendo. Eu escolhi empreender. Eu escolhi ter, além de uma marca, ter duas. Hoje, falar que eu sou multi-empreendedora e, além de multi-empreendedora, ser influenciadora. Porque eu, ali nas redes sociais, estou influenciando as pessoas. Não a empreender. Mas eu ainda estou procurando, assim, qual nicho faz mais sentido. Mas para quê? Para conseguir me comunicar com essas pessoas, para trazer essas pessoas para consumir os meus produtos. Sim. Seja um doce, seja um cabelo. Então, ainda a Bruna Influenciadora está se encontrando ainda. Mas você acaba de qualquer forma, mesmo vendendo, você acaba influenciando a outras meninas, a outras mulheres a, de repente, fazer o mesmo que você faz, porque ali ela vê uma solução para a vida delas. Exatamente. Assim, poxa, a Bruna fez isso e deu certo. Vou tentar Vou também. tentar. E tem muitas meninas que me procuram ali no direct e falam, nossa, você me inspira. Então, Só que é o que eu exatamente. falo pra todo mundo, tenha muito cuidado, porque a grama do vizinho nem sempre é tão verde. Isso, verdade. Redes sociais, a gente mostra o que a gente quer que as pessoas vejam. A influenciadora X, que é famosa, que já tá no sucesso, ela tem a dificuldade dela. Exato. O Tiaguinho tem a dificuldade dele, mas ele não vai chegar e falar. E eu, obviamente, também não vou chegar e falar. Em algum momento ou outro, eu gosto de ser transparente, eu gosto de fazer diferente. Sim. Porque eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Eu não vou expor a minha dificuldade, assim, ali a fundo. Mas eu falo, olha, estou passando por isso, o que isso me ensinou? E eu abordei isso nas minhas redes sociais, de, olha, vim para o Rio de Janeiro, porque eu tenho isso do suspense, sabe? Tipo, a influenciadora vai entrar em jogo, fiquem de olho. E aí o pessoal me cobrando, tipo, você tá vivendo o Carnaval do Rio de Janeiro, mas cadê a influenciadora? Falei, olha, deu errado por isso, isso e isso. Não expus nomes, mas expus a situação. E o que isso me trouxe de aprendizado? Para aquela menina que fala que se inspira em mim, que está querendo empreender, ver que, nossa, ela passou por um perrengue. Não é tudo tão lindo. Tomar o cuidado de a gente erra e acerta todos os dias na vida, seja no trabalho, ou na vida social, na vida familiar. Sim. Mas aquela coisa, a gente aprender com os erros dos outros, gente, isso é uma lição de vida. Total. Né? E a influenciadora traz um pouco isso, assim, sim, sabe? De sim. Nem tudo é tão lindo. E tem que ter a responsabilidade também. Tem que ter a responsabilidade, a cautela, o planejamento, enfim. Até do que nós vamos falar para as pessoas. Sim, porque eu não quero vender mentira. Eu quero, de fato, inspirar pessoas e para que minha vida faça... Minha trajetória faça sentido para elas, sabe? E, enfim, estava lá no Carnaval do Rio, isso me deu a situação, me deu o gatilho da situação que eu passei na Bahia. Consegui voltar para casa, pedir ajuda para amigos, fizeram uma vaquinha, consegui voltar porque eu não tinha dinheiro. Sim. E acabou, encerrei aquele ciclo. E aí, tipo, isso do Rio me trouxe para essa situação, mas era diferente. Eu tinha uma casa para ficar. Sim. Eu não ia passar fome, eu não ia passar sede, eu não ia passar frio como eu cheguei a passar na Bahia. Porque eu não tinha condições financeiras. Mas já estava ali e falei, não, vou tentar fazer dar certo. Deu errado? Voltei, recomecei. Tá tudo bem. E aí, o que eu fiz? Vou conhecer o Carnaval do Rio de Janeiro, eu não conheço. Fui. Cheguei lá, eu não conhecia ninguém, só as pessoas que eu sigo nas redes sociais, que eu me inspiro. Sentei lá num lugar tal, a menina que estava lá, que era de Santos, que coincidentemente gosta do Vai Vai, falou, eu te conheço, você não é a menina que faz cabelos? Aquilo me deu um bom de, caramba, conhece a Bubba Wigs? Eu falei, sim, sou eu, passou. Aí, já conheci uma outra pessoa que era do Carnaval de São Paulo, conheci uma outra pessoa que era fã do Thiaguinho, que também estava ali, então já me senti mais familiarizada. Foi uma magia estar ali, ver aquelas mulheres do Carnaval que eu admiro. Sim. Fiz o quê? Um vídeo.
Aí, esse vídeo eu peguei e coloquei lá no Instagram. É quando você realiza o sonho de ver pessoas que você admira de longe ali de pertinho. E isso fez o quê? Deu um boom. Aí, a rainha fulana de tal, a musa ciclana de tal, começou a me seguir no Instagram. E eu lá todos os dias no sambódromo com meu cabelo. O loiro, o ruivo, o longo, a versatilidade que a Bubba Wigs traz. E só que eu não fui lá pra vender, só que eu já estava me vendendo, né? A minha Não, com imagem certeza. estava me vendendo. Com certeza. E aí eu falei, caramba, legal. Aí me veio a rainha, que é a Marimola, a gente chama a Marimola de paixão. Ela foi rainha do carnaval do Rio de Janeiro, acho que em 2022, 2023, e ela é bissexual. E ela trouxe esse lado, sabe? Ela tá tirando um pouco isso do machismo, sabe? Dela pegar o microfone, aparecer na Globo e falar, eu sou uma mulher bissexual, rainha do Carnaval do Rio de Janeiro. Sim. Eu represento todas as agremiações. Vem mais uma vez a representatividade, uma Sim. pessoa que me inspira. E aí, ela viu esse vídeo, ela me respondeu, ela começou a me seguir no Instagram, surtei, chorei. Começou a me seguir no Instagram e falou, nossa, você faz cabelo? Eu quero esse cabelo. Se você me der esse cabelo até sexta-feira, isso na quarta, eu divulgo esse cabelo pra você. Eu falei, eu estava em São Paulo, já tinha voltado. Sim. Porque eu tinha clientes do Carnaval de São Paulo para atender, porque aqui eu já sou conhecida. Voltei. Como que esse cabelo ia chegar lá? Essa menina que eu conheci, que era de Santos, que falou, olha, eu conheço você, fiz amizade, a gente saiu alguns dias. A mãe dela, a Cris, pegou e falou assim, olha, vou pro Rio. Eu falei, você pode levar o meu cabelo até a Marimola? Posso. Aí eu tirei o dinheiro de onde eu já não tinha, porque eu estava contando que eu ia ter toda uma experiência no Rio de Janeiro. Sim. Enfim, comprei o cabelo, dei pra Marimola. A Marimola divulgou esse cabelo. Divulgou assim, ela postou, ela passou nos camarotes todos os dias, postou lá, cabelo, Bubba Wigs. Bom. 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 Não tem. Foi. É bom Bubba Wigs. Bom, Bubba Wigs. E aí veio um outro menino também, o Marquinhos, que eu ofereci a parceria com ele antes de ir para o Rio. Esqueci desse processo. Eu dava um cabelo para ele divulgava. Ele é diretor de bateria, negro, gay. E a escola Tuiuti esse ano veio falando sobre travesti. Chikamani Congo. E aí eu falei, caramba, vai ser legal ele aparecer com um cabelo meu, assim, de repente, num ensaio técnico, pensando pequeno. Sim. E, tipo, sei lá, se ele tiver uma visibilidade bacana porque ele tem, talvez possa me trazer mais pessoas pra Bubba Wigs. Ele pegou e falou assim, vou usar o seu cabelo no dia do desfile. Já fiquei. Acabou. Aí o sonho da menina de aparecer na Globo. Pausei esse sonho, Marimola postou, veio o boom. Eu estava aqui em São Paulo, eu tive 15 pedidos. Eu não tinha como entregar no Rio de Janeiro 15 pedidos. Em pronta entrega. Porque eu produzo, eu confecciono, entendo a necessidade e tudo mais. Eu tenho todo esse processo. Fiquei frustrada. Aí me veio o quê? Administrativo. Você precisa de um planejamento. Sim. Enquanto isso, o carnaval acontecendo, o Marquinhos, no dia do desfile, apareceu na Globo. Numa entrevista. E aí, ele usou uma fala, um discurso muito potente, enquanto homem negro gay. E aquilo explodiu. Só que aí, as minhas clientes falaram, opa, esse cabelo é Bubba Wigs? Aí começou, Bubba Wigs, Bubba Wigs, Bubba Wigs. Entrei nesse planejamento. E aí o Marquinhos apareceu na Globo. Minhas clientes que já conhecem Bubba Wigs falaram, isso é Bubba Wigs. Fizeram o quê? Começaram a mencionar a Bubba Wigs na Globo. Bubba Wigs... Esqueceram até do Marquinhos, focaram no Bubba Wigs na Globo. Só que eu já tinha aquele boom da Marimola. E veio o boom do Marquinhos. Só que nisso eu estava lá no Carnaval do Rio de Janeiro, porque eu tive a oportunidade de estar lá num camarote. Uma experiência de camarote incrível, assim. Tipo, eu nunca tive isso, né? Porque eu sempre fui a passista, os perrengues de desfilar e tudo mais, enfim. E aí eu pensei, não, agora sim eu preciso de um planejamento. Voltei no Anderson da Abacaxi e falei, olha, me ajuda. Sim. Aconteceu isso, isso e isso, aconteceu assim, assim, assado no Rio de Janeiro. No fim, o projeto que não deu certo com a menina foi até bom não ter dado certo, porque eu dei a minha cara a tapa e tive essa visibilidade. E agora estou, assim, não sou mais sozinha. Preciso crescer. Preciso crescer. E eu uso muito essa frase de sou uma, mas não sou só. É o meu sonho, é amor. Só que tem as dificuldades. Sim. Então, tipo, vai além do sonho, né? Eu preciso de uma estabilidade, eu preciso de um planejamento. E aí que o Andy e a Abacaxi estão entrando nesse processo comigo. E agora estamos em expansão. Qual que é a minha meta? Primeiro, planejar, estruturar todinha a Bubba Wigs, porque eu comecei naquele lançamento correndo, uma coisa desengonçada. Dentro da minha realidade, eu não tenho dinheiro para ter um estoque, então eu vou trazer esse poder da confecção, sabe? Essa coisa de personalidade, de personalizar. Qual é a minha dificuldade hoje? Eu não encontro uma touca que caiba, quando eu confecciono, o produto final caiba na cabeça da cliente. Então, eu estou começando a entender essas necessidades para a Bubba Wigs ser exclusiva.
para o seu atendimento, o seu produto ser personalizado. Quando Maravilhoso. você vai comprar uma roupa, fazer uma roupa de carnaval, você vai no ateliê, você não tira suas medidas? Sim. Então, tipo, Bubba Wigs vai ser isso, é exclusivo, é seu. Você pode ter igual, tá no site, mas é um modelo seu. Com a É sua circunferência, com a sua medida. Exatamente. E aí, Perfeito tipo, isso. eu tô nesse momento de planejar e expandir. E é aquilo que a gente começa a pensar, né? De o céu é o limite. Hoje, os meus 15 segundos de coragem é chegar na Ludmilla. Tipo, falar, Ludmilla, você vai usar o meu cabelo. Nossa, ela e a Bruna. Pensa. Entra lá numa análise. Fica a missão. Fica a missão. Ludmilla, not Bubba Wigs. Olha, vou fazer isso acontecer. Vou fazer. Vou vir com marketing para meus clientes, meus amigos engajar. Isso vai acontecer. Ó, e pense, ela como uma mulher fã de Beyoncé, que teve toda aquela chance. É o que você tá pedindo É o que eu agora. tô pedindo agora. Exatamente. A Ludmilla vai ser a minha Beyoncé. Eu vou chegar o mais perto que eu vou chegar nesse momento da Caraca, Beyoncé é essa foi chegar muito na boa. Ludmilla. E é isso, assim, sabe? A Abacaxi está me ajudando com o planejamento, porque a Bruna Administrativa não é capaz de fazer isso. Para você empreender, você tem processos, tem um registro de marca. Exatamente. Enfim, exatamente. inúmeras coisas que eu hoje reconheço que mesmo com toda a minha vivência com a Lábios, eu não tenho. Uma coisa é você ter vivência, outra coisa é você ter conhecimento. Exatamente. Outra coisa é você ser expert. Eu sou expert em costurar cabelo, em Sim. fazer a wig. Só que eu não sou nesse processo de marketing. Eu quero sair do boca a boca mais uma vez. Exato. Vou fazer uma parceria, vou ter uma influenciadora? Contrato. Isso. Sabe? Não, e criar os procedimentos, como você mesmo disse, criar a formalidade, né? Formalidade traz segurança para ambas as partes, Sim. faz o seu negócio prosperar, porque você tem a garantia de que se não acontecer daquela forma, você tem algum recurso do plano B, Isso. né? Um resguardo Isso. ali. Então, você fica com a consciência mais tranquila de prosperar, de progredir, porque você tem uma base. Exatamente. Né? E agora você lançou o seu E sonho. agora eu lancei meu sonho. Teve um boom. Lud é hoje. Lud é hoje. É hoje. Ai, É isso, gente, nossa. vamos anotar no calendário essa data aí. Sim. Bom, eu já vou lançar aqui então. Bom, ela lançou isso, eu já vou lançar. Se rolar a Wigs da Lud, a gente faz o Visitando Negócios nesse dia. Uau. A gente vai no Rio de Janeiro, a gente vai onde ela estiver, não tem problema. Não, onde ela Gente. estiver não, calma, pera. Não, a gente vai no Rio de Janeiro. Dá, essa É, sim, dá pra tranquilaço. chegar. Então, gente, temos essa missão. Bubba Wigs chegar na Ludmilla. E eu vou junto, porque eu não sou boa. Vamos, com certeza. E vamos fazer a sua wig de dread, porque você vai estar nesse É, dia. então, eu pensei nisso com a sua também. Bubba Ai, eu Wigs. amei. Foi a melhor fase do meu cabelo. Ah, gente, eu já pintei o meu cabelo, eu já fiz todas as coisas no meu cabelo. E assim, foi disparado de melhor da vida. Eu sou carnavalesca de Salvador, Ivete Sangalo, Aí, é tatuada. isso. Fui de dread, foi a melhor isso. coisa da minha E vida. aí você não precisa mudar o seu cabelo e ficar um longo período. Não, eu põe fiquei uma só. wig. Fiquei 20 Acabou. dias. Então. 20 e poucos dias, exato. Eu juro que eu não queria tirar. Mas eu Eu falei, imagino, a gente só se que aí apega. o trabalho que tava me dando, o tempo, eu não ia ter tempo de cuidar. Porque isso aqui Sim. eu faço um coque, põe um palitinho, Tá um pronto. lápis e acabou. Né? E lá tinha todo um cuidado para não ficar com cheiro. E lá eu Sim. falei, não. Para fazer, vamos fazer direito. Ai, gente, pera, agora deu até uma bugada. Agora a cabeça fez assim, vuf. Eu quero te agradecer. Ai, de verdade. Assim, eu tô aqui. Eu falei, ó, não prestei muita atenção na questão do roteiro, porque eu fiquei encantada de ouvir a sua história. Sim. E eu quero te dizer que, assim, a sua referência, para quem te assiste ali, é inúmeras. Sim. Nossa, tô ficando emocionada. Não, é verdade, porque assim, você contextualiza a sua jornada de uma forma. Você mostra ali a verdade daquilo que você viveu. E a gente passa por muitas coisas, principalmente por ser mulher, Sim. né? Sim. Só que a gente tem uma força. Você falou de ancestralidade no começo, aqui que a gente estava nos bastidores. Meu amor, a força que vocês, mulheres negras, têm. Ah, rapaz. É muito arroz com feijão que a gente tem que comer, sabe assim? Então, assim, usa toda essa sua potência, usa todo esse seu quê de 15 segundos. Sim. Crie sempre os seus 15 segundos, mas não esqueça da Bruna, gestora. Deixe as duas caminharem juntas. Sim, é isso. Sem planejamento, a gente não faz nada, né? É. E eu entendo, sim, que hoje eu sou referência para uma ou mais meninas. Por que não ser para centenas, para milhares? Milhares, Só que eu quero é fazer isso aí. De forma consciente, sabe? É isso, Eu não milhares. tenho mais a minha mãe para me abraçar quando Ah, tudo tem der sim, errado. ela tá lá Sim, cuidando de você. Sim, mas é aquilo, sabe? Profissionalismo, sem perder a minha verdade, sem perder a minha Isso. autenticidade. E é isso que eu falo para todo mundo, gente. Seja você. Tenha os seus 15 segundos de coragem e o planejamento, depois ele vem.
Ai, caramba, parabéns. Eu que agradeço. Parabéns. Gente, eu quero ver esse desafio, hein? Vamos lá, galera da Bubble, ó, Bubble Wigs, por favor, galera, aqui, ó, comentando. Parabéns, meu amor. Parabéns de verdade. Sucesso, 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 sucesso. Muito sucesso. Pra nós sempre. E você, até a próxima.